Agora na Bradesco Esportes FM, tá na hora do Café Esporte Bola. Bom dia, galera! Está começando mais um Café Esporte Bola. Embarque, desfrute, vem nessa aventura comigo. Fique até às 6 horas da manhã com muitas informações. Seja bem-vindo à madrugada da Bradesco Esportes FM. Antes do sol nascer, o Café Esporte Bola já está raiando, te deixando bem atualizado. Hoje é sexta-feira, dia 1º de maio, Dia Mundial do Trabalhador, feriado comemorado em muitos países, e Dia da Literatura Brasileira. Também temos uma galera aniversariando. Nasci em 1968, Oliver Bierhoff, ex-futebolista alemão de grande importância para a seleção germânica. Em 75, Ian, ex-Vasco da Gama, que fez sucesso com a dupla que fez com Gian. Em 81, nascia Lenilson, ex-meio de campo da equipe do São Paulo, do Duque de Caxias, dentre outras equipes. E em 86, Bruno Teles. E temos uns clubes aniversariando. Temos uma galera que faz aniversário hoje. No Rio de Janeiro é aniversário do Heliópolis de Belford Roxo, que completa 65 anos de existência, agremiação do bairro de mesmo nome, fundado como Heliópolis Futebol Clube, passando a atual denominação em 20 de março de 55. Possui uma sede social e o seu estádio, o José de Alvarenga, tem a capacidade para aproximadamente 4.000 pessoas. Internacionalmente, temos um aniversário no Uruguai. É aniversário do Atenas de San Carlos Maldonado, o clube mais conhecido como Atenas de San Carlos por causa da cidade, fundada em 1928. Tem 87 anos de existência. Em 2001, a equipe se filiou à Associação de Futebol do Uruguai e no ano seguinte passou a competir na segunda divisão profissional, conseguindo em 2009 o acesso à primeira divisão. Manda seus jogos no estádio Domingo Burguenho Miguel. Bradesco Esportes. Vamos agora para a Suíça, onde temos aniversariando o FC Thun, 1898. O clube tem 117 anos de existência e atualmente está na Swiss Super League, depois de ser despromovido na temporada 2009-2010. Em Juazeiro do Norte, aniversário do Icasa. A equipe completa 52 anos de existência, inclusive o Icasa que vai atuar contra o Flamengo no final de semana, partido com cobertura da Bradesco Esportes FM. O clube, que já foi campeão da Copa Integração 3 vezes, no Cearense apenas na segunda divisão, 2 vezes, da Taça Padre Cícero 2 vezes e da Copa Fares Lopes. Desfraldada sobre a maior torcida, nosso corrente de mão em mão, meu padrinho nos gramados do céu, é mais um craque a hora, meu verdão. O nome Casa deriva das iniciais da empresa de mesmo nome, Indústria do Comércio de Algodão S.A., levando na camiseta a cor verde da folha de algodão e no calção o branco da pluma. Em Manaus, aniversário do Sul América, a equipe que é da cidade de Manaus, tem as cores branca e vermelha. Ainda temos aniversariando no Rio Grande do Sul o Novo Hamburgo, o branco e azul anil. No Paraná, o Operário Ferroviário de Ponta Grossa, inclusive estivemos conversando com o Nequinha, lateral do Operário Ferroviário, mandar um grande abraço para ele. Eles que estão na final do Paranaense ganharam de 2-0 o primeiro confronto. O Operário Ferroviário Esporte Clube, agremiação de Ponta Grossa, é o segundo clube mais antigo do estado em atividade. O nome
como é conhecido hoje em dia, surgiu da fusão entre o Operário Esporte Clube e o Clube Atlético Ferroviário. Em Santa Catarina, é aniversário do Juventus de Jaraguá do Sul. E no Rio de Janeiro, é aniversário do Grande Rio Breccia Clube, que surgiu com uma associação desportiva Grande Rio, depois de iniciar uma parceria com o clube italiano Breccia Calcio. Em 1999, o clube foi renomeado para Grande Rio Breccia Clube e adotou logotipos semelhantes, conjuntos de cores e entre outras coisas. A parceria acabou em 2006, depois de um dos seus apoiadores falecer, mas o clube manteve os logotipos semelhantes, kits e cores. Bradesco Esportes. E quem não se emocionou com Ayrton Senna, o grande piloto brasileiro campeão mundial em 2 oportunidades, hoje estaria aí 21 anos mais velho. Na data de hoje, completa-se mais um ano da morte de Ayrton Senna, mais a sequência de um legado. Ayrton Senna segue sendo o grande ícone do Brasil na Fórmula 1, o grande ícone da nação brasileira no automobilismo. No Rio de Janeiro, teremos a exposição da Senna Emotion, que começa hoje no Village Mall. Temos um convidado especial que vai falar sobre as experiências do Instituto Ayrton, experiência do Ayrton Senna e sobre o evento. Primeiramente, Mauro Rato, queria agradecer sua participação aqui na Rádio do Seu Esporte e queria que você falasse justamente sobre a Senna Emotion, onde o torcedor poderá se emocionar mais uma vez com Ayrton Senna, que tanto emocionou-nos no dia a dia, todo domingo, nas corridas de Fórmula 1. Sem dúvida nenhuma. De fato, como você disse, né, acho que o Ayrton é um dos maiores ícones do Brasil, em termos de popularidade, de tudo que ele representa, né? Tanto como ele representou como piloto para nós, como ele se representa como homem, né? Os valores do Ayrton, tudo que ele fez e deixou de legado, ele acho que deixou de legado para nós duas coisas bem importantes. Uma foram os valores, que ele, como eu disse, os valores, né? E outras, o próprio Instituto Ayrton Senna, que também são valores, vamos dizer, um legado pós-acidente dele, né? Enfim, e a gente vai estar no Village Mall, né? Com a exposição Senna Emotion, né? A partir de amanhã, aberta para o público, a partir do dia 1º de maio, aí, né? Celebrando, acho que vamos dizer assim, acho que o Rio de Janeiro merecidamente foi a cidade que ganhou esse evento que a gente está trazendo para todos os fãs do Ayrton Senna no dia 1º de maio, que é um dia muito simbólico, que é o dia que ele, vamos dizer assim, deixou legado a partir do acidente para nós todos, né? Então a gente está muito orgulhoso de estar fazendo esse evento, que é um evento super especial, um evento totalmente interativo, que marca toda a trajetória do Ayrton como piloto e também traz muitas coisas dele como pessoa, como homem, em termos de valores e tudo mais. É um evento muito diferente, né? Porque muitas vezes a gente tem exposições do Ayrton, nós mesmos fazemos exposições do Ayrton, sejam de objetos, como réplicas de capacete, ou réplicas de macacão, enfim, de objetos dele, da carreira dele, mas eu acho que esse é uma exposição muito diferente, porque ela é totalmente interativa e as pessoas vão poder interagir, de fato, com a carreira dele, né? Assistir filmes, assistir vídeos, ouvir a voz do Ayrton, ter experiências, é um evento de experiência mesmo. Agora, as pessoas costumam se emocionar quando estão num evento como esse. O próprio nome é sugestivo, né? A figura do Ayrton Senna, ela é emocionante. E as pessoas costumam ter esse sentimento? Sem dúvida nenhuma, Juan. Eu acho que é um evento de muita emoção, porque as pessoas vão, como eu te falei, ouvir a voz dele, vão vê-lo em ação, pilotando, vão ver entrevistas, vão estar lá em loco, interagindo com o Ayrton, né, como se ele estivesse ali presencialmente. Então é um evento extremamente emocionante, sejam para aqueles que são fãs de automobilismo, foram fãs do Ayrton, são fãs do Ayrton, e aqueles que gostam dele como pessoa, como eu falei, dos valores dele, ou seja, muito emocionante. É um evento que recomendo para todo mundo que curte, que tem a oportunidade de ir
lá ver, porque vale muito a pena, vale muito a pena. Agora, para vocês do Instituto Ayrton Senna, qual a importância de se ter esse evento todos os anos, um evento em homenagem ao Ayrton Senna, essa continuidade do legado dele, qual a importância disso tudo para vocês? Acho que, acima de tudo, Juan, é uma forma de a gente não deixar com que que a gente manter viva na cabeça e no coração das pessoas tudo que o Ayrton representou para o Brasil. Acho que o Ayrton é o melhor exemplo, não só porque eu estou no Instituto Ayrton Senna há muitos anos, mas e sou incondicionalmente fã do Ayrton, mas eu acho que o Ayrton é o melhor exemplo de um brasileiro que realmente deu certo e que pode passar para gerações futuras mensagens positivas, mensagens de conquista, de tudo que ele fez, de como ele mesmo disse um dia, vitória na vida, não vitória como piloto, né? Vitória na vida, ou seja, o Ayrton ele passa isso. Eu acho que nós, Instituto, a gente tem trabalhado exatamente para fazer isso, para conduzir todo o legado, tudo que o Ayrton deixou para as novas gerações, para as pessoas sempre terem eternizado todo o legado que o Ayrton deixou para nós. Agora é interessante que os anos passam, o tempo passa, já se faz 21 anos que ele se foi, mas a imagem dele ainda continua perpetuando nas mentes de quem viu e até das crianças que não puderam vir, mas continua perpetuando como se ele fosse um herói nacional. Seria essa figura do Ayrton Senna, o grande herói brasileiro junto com Pelé? Ele é um herói brasileiro, ele é o grande herói brasileiro, ele é um mito. Ele é mítico, né? Uma figura mítica. Ele é o grande herói brasileiro. Eu acho que o Ayrton, ele personifica toda ele constitui na personalidade dele, em tudo que ele fez na carreira dele e tudo que ele tem, que ele nos deixou como legado, essa personificação de herói. Então eu acho que, como você disse, essa imortalidade que ele tem, mesmo após 21 anos que tem acontecido o acidente, ele está muito gravado para todo mundo, e a gente aqui no Instituto Ayrton Senna todos os dias trabalha em prol disso, para perpetuar tudo que a gente puder fazer e manter vivo o que o Ayrton nos deixou. Agora é interessante, né, que na época minha mãe estava grávida de mim, né, e ela disse que grávida ela sentiu quando o Ayrton Senna morreu, né, porque ele era uma figura tão importante nacionalmente, é a figura das vitórias, que mesmo uma pessoa que está distante, que era apenas torcedor, sentiu a ausência dele quando ele morreu, né, o acidente fatídico que acabou acontecendo. Ou seja, ele mexe com todo mundo, né? Ele mexe, eu acho que ele desperta essa coisa emotiva, emocional nas pessoas, essa centelha, essa chama de um misto de emoção, de fé, das pessoas acreditarem. O Ayrton, ele mexia com essa coisa de que o impossível não existe, as pessoas têm que acreditar, tem que sempre um pouquinho mais para tentar testar os seus limites, para tentar ir um pouco mais. Então, acho que isso é uma coisa que faz com que ele mexesse e entrasse na cabeça e no coração das pessoas, né? Essa coisa de buscar, de você tentar, de não desistir, né? Isso é muito importante para as pessoas. E o Ayrton correu, né, o auge, todo o tempo que ele viveu na Fórmula 1, ele realmente ele era o Brasil que estava certo, né? As pessoas, num momento que o Brasil estava muito ruim, né? As pessoas ligavam a televisão nos domingos de manhã ou de madrugada com a certeza de que o Brasil ia ganhar, com a certeza que o Brasil ia vencer. Isso é muito importante, né? Então, essa coisa ficou, ou seja, o Brasil que dá certo, o Brasil que pode, o Brasil que consegue. É isso que o Ayrton passa para as pessoas. Agora, você, Mauro Rato, chegou a ter alguma experiência com o Ayrton, alguma coisa que o ouvinte possa ouvir e achar muito interessante, alguma história que você viveu com ele? Olha, cara, eu não convivi com ele, não tive o prazer, eu não fui bafejado com isso, né? Apesar de estar aqui há 15 anos no Instituto trabalhando, não convivi com ele, mas acho que eu convivo com muitas coisas que me fazem ser muito feliz por essa proximidade. Mas acho que a coisa mais importante que realmente
eu posso dizer para quem está nos ouvindo é que o Ayrton é uma fonte de inspiração. Todos os dias, quando eu venho trabalhar, quando eu estou aqui fazendo coisas, ele é essa fonte de inspiração para a gente, de coisas positivas, de tudo que você pode tentar e dar certo, tudo que você pode conseguir. Eu acho que essa, para mim, é a maior, vamos dizer assim, a maior experiência que eu tenho todos os dias, né? Para mim, tenho muita sorte de estar aqui, né? Eu acho que, mais do que isso, todos os brasileiros têm sorte de ter um cara como o Ayrton, de poder ter um cara como o Ayrton como fonte de inspiração, como fonte de você mirar e se espelhar nele. Acho que o Brasil, nesse ponto, foi muito sortudo aí quanto a ter um ídolo como o Ayrton, né? Agora, para finalizar, para você, Mauro Rato, qual foi o grande momento, a grande corrida que você lembra do Ayrton Senna? Muita gente, cada um tem seu momento favorito, né? Até quem não gostava de automobilismo acompanhava o Ayrton Senna por ser Ayrton Senna nas corridas. Qual foi seu grande momento? Para mim, o grande momento do Ayrton, acho que é o GP Brasil de 1991, quando o Ayrton venceu só com a sexta marcha, superando todos os desafios que tinham naquela corrida, todas as dificuldades, e naquele momento que ele vence tem um carro inferior, né, porque ele só tinha uma marcha, né, faltando muitas voltas ainda a serem completadas, e com toda a carga de desejo que ele tinha em vencer no país dele. O Ayrton nunca tinha vencido no Brasil. Eu acho que esse é o momento mais apoteótico da carreira do Ayrton, né? Porque além de o Ayrton já era um piloto campeão mundial, já tinha conquistado 2 títulos mundiais, o título de 1988 e o título de 1990, mas acho que faltava, vamos dizer assim, faltava coroar a carreira dele. E a coroação da carreira dele foi a vitória no Brasil. Eu acho que diante de todas as dificuldades que ele teve e diante de todas as tentativas que ele tinha feito de vencer no Brasil, acho que o GP Brasil coroa coroa esse momento de uma forma, vamos dizer assim, épica. A vitória dele no Brasil é épica. Existem outras corridas maravilhosas, como Mônaco em 84 com a Toleman na chuva, que ele nem ganhou, ficou em segundo porque a corrida parou, o Donington em 93, a corrida de Jerez de la Frontera em 1986, que ele ganha por menos de 2 segundos do Nigel Mansell, mas acho que a corrida do Brasil de 1991, para mim, é a corrida mais épica por tudo que cerca essa corrida. Mauro Rato, gerente aí do Instituto Ayrton Senna, te agradeço muito a participação aqui na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Te agradeço pelo tempo disponibilizado para conversar conosco e queria te pedir, né, nesse encerramento, não só te agradecer, mas pedir para lembrar ao torcedor onde é que ele pode se emocionar mais uma vez com o Ayrton Senna do Brasil. Eu acho que eu que agradeço você, Juan, agradeço a Rádio Bradesco Esportes, pela grande oportunidade que vocês estão dando para nós de nos entrevistar e ajudar a divulgar essa exposição que a gente está fazendo. Lembrando que a exposição está no Shopping Village Mall a partir de amanhã, no Atrium Lagoa, piso L2, lá na Avenida das Américas. A gente conta com todo mundo que vive no Rio de Janeiro e que está no Rio de Janeiro, né? A gente sabe que nós temos um feriado a partir de amanhã e muita gente vai ao Rio de Janeiro, né? Cidade linda. Então a gente conta com todo mundo que esteja aí para dar uma passadinha por lá e se emocionar mais uma vez com a Ayrton. E de Mauro Rato, seguimos com o comentarista da Rádio do Seu Esporte, Bernardo Ramos, chega para falar tudo o que Senna representou, falar um pouco sobre a carreira nessa nossa homenagem a Ayrton Senna, o Ayrton Senna do Brasil. Olá pessoal, tudo bem? Bom, falar sobre Ayrton Senna é falar sobre quase que a perfeição, né? Ayrton Senna foi um piloto que, principalmente no início da carreira, em alguns momentos do seu caminho ao auge, principalmente, eu vou citar 2 momentos aqui, em 1988, que foi a temporada do primeiro título mundial dele, em que você viu um piloto afobado, né, um piloto que não admitia perder tempo. O primeiro desses momentos foi no Grande Prêmio de Mônaco, em que o Ayrton Senna estava bem à frente do Alain Prost, né, o Senna em primeiro e Prost em segundo, e o Senna cismou que queria dar uma volta no Alain Prost, então companheiro de equipe dele e principal rival
na briga pelo título mundial, companheiro de McLaren. E aí o Senna, em um momento de descontração, acabou batendo no muro na entrada do túnel, uma das partes mais, digamos, fáceis do difícil traçado do circuito de Monte Carlo. O outro momento foi na pista de Monza, na Itália, em que o Ayrton Senna liderava com enorme folga, né, caminhava para uma vitória tranquila e acabou tentando ultrapassar um retardatário, o piloto francês Schlesser, da Williams, então piloto reserva, fazer uma substituição naquela corrida, foi passar na variante Ascari e acabou batendo no retardatário e abandonou a corrida. Foi a única prova em que a McLaren não venceu naquela temporada de 1988, a vitória caiu no colo da Ferrari. Portanto, o início da carreira do Senna é marcado por alguns erros, né? Embora seja quase um pecado no Brasil você achar um defeito em Ayrton Senna, eu diria que isso tem que ser ressaltado. Senna foi o piloto mais rápido da história da Fórmula 1 em volta lançada, disso não há a menor dúvida. Quem não se lembra dos treinos aos sábados e às sextas-feiras, à época, os dois treinos valiam para a combinação de tempo para o grid de largada, né? Hoje não, hoje apenas aos sábados, mas antes havia esse balanço entre os 2 dias e o Senna invariavelmente fazia a volta mais rápida tanto na sexta-feira quanto no sábado. Portanto, em volta lançada é o piloto mais perfeito, mais rápido da história da Fórmula 1, embora eu não o coloque de forma tão absoluta assim como o melhor piloto de todos os tempos. A Fórmula 1, em cada época, teve mitos que não podem ser comparados devido até às diferenças de equipamento, de circunstâncias, de segurança, inclusive, na época. Eu ressalto aqui, no Olimpo da Fórmula 1, eu coloco, sem dúvida nenhuma, o Ayrton Senna, mas também coloco outros pilotos, como Romain Alfangio, o argentino pentacampeão mundial, Jim Clark, tricampeão mundial, o escocês voador que morreu, assim como o Ayrton Senna também, meio que no auge da forma dele, em 1968, numa prova de Fórmula 2 na pista alemã de Hockenheim, o Jack Stewart, tricampeão mundial no início dos anos 70 com a equipe Tyrrell, o escocês também, Nelson Piquet eu coloco nesse hall, Alain Prost, Michael Schumacher e em pouco tempo, talvez, o Sebastian Vettel talvez figure pelos números dele. Já é um tetracampeão mundial de Fórmula 1 com muita lenha para queimar ainda, portanto eu acho que o Vettel vai entrar nesse Olimpo de pilotos. O Fernando Alonso poderia, mas devido às circunstâncias da carreira dele, em que teve um bom equipamento com a McLaren em 2007, mas abandonou a McLaren por causa de uma briga interna com o Lewis Hamilton, com o Ron Dennis, acabou tomando um rumo diferente na carreira, indo correndo uma Renault, que à época era apenas uma equipe média da Fórmula 1 em 2008, e depois nunca mais achou o seu rumo. Por isso eu acho que, pela falta de resultados expressivos, é um piloto que tinha talento para ser pentacampeão mundial, apenas bicampeão mundial, apenas entre aspas, claro. Portanto, eu não coloco ainda o Fernando Alonso nesse Olimpo. Claro que Ayrton Senna está no Olimpo da Fórmula 1, mas, repito, não de forma absoluta. Por causa do tempo em que ele correu, é difícil uma comparação na Fórmula 1, você comparar um piloto que correu em uma década com pilotos de outras décadas, outros tempos da Fórmula 1. Bom, pessoal, sobre o 1º de maio de 1994, eu digo que a Fórmula 1 vivia uma sensação de falsa segurança naquela época. Por quê? Um piloto não morria desde 1986, quando o Hélio De Angelis, num treino com a equipe Brabham, em Paul Ricard, acabou batendo num teste, né? Num teste, não era um treino para a corrida, era um teste da equipe, acabou batendo no guardrail e acabou morrendo dias depois no hospital na França. Em corridas, um piloto não morria fazia 12 anos. O último havia sido Ricardo Paletti da Osella, no Grande Prêmio do Canadá em Montreal, na largada em que ele não conseguiu largar, acabou acertado, o carro pegou fogo, não deu para sair e ele acabou morrendo. Mas a Fórmula 1 teve uma série de acidentes gravíssimos ao longo desses 12 anos. Eu cito alguns aqui, o do Henrique Comar no treino para o Grande Prêmio da Bélgica, foi um deles. Derek Warwick num Grande Prêmio da Itália, Maurício Gugelmin num Grande Prêmio da França, também por circunstâncias, talvez até por um pouco de sorte, nenhum piloto tinha morrido naquela época. Vale lembrar que em 1994 a Fórmula 1 fez uma série de mudanças no seu regulamento, visando impedir o domínio absoluto da equipe Williams, que havia sido visto nos anos de 92 e 93 por causa da suspensão ativa e do controle de tração. A Fórmula 1 baniu toda a eletrônica dos carros em 1994. O projetista Adrian Newey, esse mesmo que fez a Red Bull do Sebastian Vettel ser tetracampeão mundial, ele desenhou um carro baseado no design de 92 e 93, mas sem os recursos eletrônicos que tinham marcado os carros da Williams nessas duas temporadas. Portanto, ficou um carro
que tinha vários problemas, principalmente estabilidade. Vale lembrar também que naquele ano de 94 a Fórmula 1 determinou que os pneus fossem mais estreitos em relação aos pneus usados em 93, visando assim tornar mais difícil a vida dos pilotos. O problema é que os motores evoluíam, não houve restrições para os motores, né? Os carros continuaram muito rápidos, mas com menos estabilidade. Ou seja, uma temporada em que houve uma série de acidentes já na pré-temporada. Jean Alesi sofreu uma concussão cerebral, né? Teve um acidente gravíssimo na pré-temporada. Mika Häkkinen sofreu, então, à época na McLaren, um acidente gravíssimo, também ficou no hospital. Karl Wendlinger, o austríaco da Sauber, no Grande Prêmio de Mônaco. Foi o primeiro Grande Prêmio depois da tragédia de Imola, que bateu fortíssimo na saída do túnel, ficou em coma também. Ou seja, eram carros perigosíssimos, carros que não tinham também uma proteção para o pescoço. Na época não havia também o Hans, esse sistema de proteção para o pescoço, né? Head and Neck Safety Design, um negócio desse, essa sigla significa, né? Que é um dispositivo usado para proteger a cabeça do piloto e o pescoço principalmente. Não havia nada disso à época, pilotos andando em carros rapidíssimos, velocíssimos, mais velozes que os carros de hoje e com problemas de estabilidade. Ayrton Senna acabou batendo assim na curva Tamburello, uma das mais perigosas da Fórmula 1, uma curva em alta velocidade, praticamente uma reta em que você vira levemente o volante. O carro escapou, até hoje não se sabe por quê, fala-se muito sobre a quebra da barra de direção, no entanto eu acredito que houve algo mais, um problema de aquecimento dos pneus, um problema até de estabilidade do carro. O Senna estava dirigindo aquele carro da Williams acima do limite dele, isso explica até a rodada dele no primeiro Grande Prêmio daquele ano no Brasil, na junção, quando ele estava acima do limite, acabou cometendo um erro que ele não cometia, principalmente nessa fase mais madura dele. Portanto, essa combinação toda levou à fatalidade, ao acidente na curva Tamburello. Também outra fatalidade, né, foi que um braço da suspensão atingiu o capacete justamente na viseira, né, penetrando assim e atingindo a cabeça do Senna, provocando ferimento mortal. Se aquela barra da suspensão tivesse ido 30 centímetros acima, provavelmente Ayrton Senna teria saído andando do carro, tá bom? Essas são as minhas considerações sobre o 1º de maio de 1994. Valeu, Bernardo, um grande abraço a você também. É sempre interessante ouvirmos um depoimento de alguém tão importante aqui na Rádio do Seu Esporte, o Ayrton Senna, que realmente marcou uma geração. Lembro dos meus pais falando do Ayrton Senna, ele que era o grande ídolo do Brasil, aí o Bernardo Ramos ressuscitando toda essa história. E tivemos nessa quarta-feira uma equipe sendo campeã. Foi a equipe do Ceará Esporte Clube, equipe inclusive do nosso Lamparina, ele que é torcedor do Ceará Esporte Clube. O clube ganhou de 2-1 da equipe do Bahia. Já havia ganhado de 1-0 a primeira partida. Um dos destaques da equipe desde o ano passado é o zagueiro Sandro. Ele que foi formado na base do Fluminense e vai conversar agora com a gente aqui na Rádio do Seu Esporte. Primeiramente, Sandro, queria agradecer sua participação aqui na Bradesco Esportes FM, a Rádio do Seu Esporte. Você que foi campeão com a equipe do Ceará, a equipe que teve um confronto difícil contra o Bahia, mais 2 vitórias e o clube conseguiu aí o título da Copa do Nordeste. E aí, Sandro, como é que tá a felicidade por essa conquista tão importante para o Vozão que vinha batendo na trave há tempos, né? Boa tarde, amigo. A gente agradece pelo convite dessa rádio que vem crescendo a cada ano aí. O que aconteceu, cara? No último ano a gente bateu na trave pela experiência que a gente passou no ano passado, por tudo que a gente viveu nesse ano também, cresceu na competição. E a gente não podia deixar isso passar. A gente aflorou o primeiro jogo lá muito, muito bem. O time foi muito maduro. Em cada jogo a equipe crescia mais. E no primeiro jogo contra o Bahia foi muito maduro lá. Soubemos trazer um muito bom resultado para cá, para dentro de casa. E a gente conseguiu segurar bem os caras. Os caras pressionaram muito bem a gente. O jogo praticamente que aberto ontem, mas aí nos postamos bem, fomos muito felizes nas finalizações, não.
Agora é interessante, né, que você falou que vocês foram lá fora e conseguiram um belo resultado, mas também muito graças ao goleiro do Bahia, né? Como é que foi essa questão, né? Quando um cara chuta e a gente vê que o goleiro vai defender, muitas das vezes o cara desanima, né? Mas de repente passa por baixo dele e a bola entra. Como é que foi a comemoração do gol e o sentimento depois do gol lá no estádio da Fonte Nova? Pô, cara, um companheiro nosso, a gente sabe como é que é também. Falhar na final ninguém quer, é muito complicado, mas por outro lado era um resultado que ele precisava. E só faz quem escuta, entendeu? Infelizmente foi eu do companheiro do nosso lado lá, mas muito feliz pelo nosso lado que o nosso companheiro chutou. E o resultado dentro da Casa do Bahia, da uma Fonte Nova, a pessoa que é lá dentro lá, a gente com o resultado daquele, a mãe dele chorou e infelizmente futebol assim, não pode ter do lado feliz, um lado vai ter que chorar. Infelizmente o nosso companheiro do outro lado vai chorar. Agora, qual foi o diferencial do Ceará? Primeiramente, vamos falando dessas duas finais para conseguir o confronto. Primeiro, jogou contra uma torcida enorme também, né? Porque a gente sabe que a torcida do Bahia faz uma pressão enorme. Em casa, teve todos os méritos aí para embalar a sua própria torcida, né? Que a torcida também se fez presente. Talvez esse tenha sido o diferencial do Ceará nessa campanha também, a presença do torcedor e o grupo? Cara, nossa torcida é o nosso 12º jogador, não tem como negar. Onde quer que a gente vai, a gente tem o apoio do nosso torcedor, dentro de casa então fora do normal. Ele é o nosso 12º jogador, um dos fatores que nos ajuda. O Mundial nosso, cara, tem sido a entrega de todo mundo, cara. Não tem tido espaço para o outro equipe penetrar nas nossas entrelinhas. Tem conseguido tirar muito bem esse espaço, então isso facilita demais para a rapaziada lá de trás. A gente viu o Assisinho, cara, um cara que praticamente é o terceiro, um atacante de beirada, praticamente fazendo a quase a mesma situação que o Robin faz. Tipo, o futebol brasileiro, a maioria não gosta, mas é uma arma que está nos ajudando muito, cara. Evita do nosso lateral sofrer de 2, sofrer muita pressão. Então, o Assisinho, dos caras que tem dentro do nosso sistema que nos ajudou muito. E tem o Wesley também, diversos jogadores, todos eles ali, ajudando tanto lá atrás como na frente também, isso tem facilitado muito pra gente, cara. Esse diferencial da pegada, da entrega nossa no final nos resultou esse campeonato mesmo. Agora, como é que tá o clima do grupo depois do título? É um clima de dever cumprido, com certeza, né? Ah, sim. Particularmente, cara, ainda mais pra mim, dizendo, né? Tive um início de temporada não muito boa, de cansaço muscular. Alguns que vieram resultar em diversas partidas, a gente tá fora, perdendo um pouco de espaço por lesões, então a gente tá voltando e ser campeão é muito bom pra gente, premia a nossa carreira e de todo o grupo também. Agora, e a comemoração por aí, como é que tá? A diretoria já falou com vocês? Vai rolar uma premiação? Como é que tá aí o Ceará, essa comemoração? Então, cara, a gente comemorou até agora, na hora do almoço. Legal e tudo mais, mas daqui a pouco vai ter que focar. Vai ter que focar porque a gente tem outra final já. E final essa que a gente tá saindo atrás, não como a do Bahia. O nosso adversário aqui, o Fortaleza, tá na frente, né, nessa final, então a gente vai ter que estar força total, cara. Aí, 4 da tarde agora a gente já volta a treinar, com o intuito disso já, pra estar conquistando esse campeonato. Agora, quando vocês começaram o trabalho lá no início da temporada, já tinha sido colocado para vocês como objetivo ganhar esse título da Copa do Nordeste, que esse ano tem uma importância muito grande, né? Afinal, vale vaga para a Sul-Americana, um torneio internacional. Como é que foi lá no início do trabalho, quando não tinha começado a competição? Eles colocaram isso para vocês, que vocês poderiam chegar tão longe? Já, foi tudo traçado, sim. Foi tudo planejado. No último ano também, foi bastante planejamento de tantas competições. O grupo é montado com esse intuito de dar rodagem a diversos jogadores, novos jogadores.
A Copa do Nordeste, a gente sabe da força que tem o futebol cearense, dentro do cenário de outros grandes clubes, entendeu? O Campeonato Cearense também pro clube também é muito importante, não tirando a Copa do Brasil e principalmente o brasileiro, né? Essas equipes, essas competições que vão estar iniciando já para o segundo semestre, esse que a gente está pensando mais para frente, mas esse primeiro semestre da Copa do Brasil, a gente tem a oportunidade de fechar com chave de ouro no cearense, vai ser de suma importância para toda a instituição Ceará, para a gente estar em evidência. Agora, com essa refundação, digamos assim, da Copa do Nordeste, o torneio vem crescendo cada ano, né? Ganhando muita importância, até pela participação de grandes equipes do cenário aí, o Sport, o Náutico, grandes equipes. Você tem sentido que o campeonato cada vez ganha mais importância e é mais competitivo ano a ano? Sim, pô. O nosso cenário aqui, o futebol do Nordeste se valorizar, tá? Como eu tenho dito, cada ano que se passa tem crescido, as equipes têm buscado se fortificar mais. Isso é muito importante, a gente também chamar os jogadores do futebol brasileiro aqui para o Nordeste também. Tem grandes jogadores, tem grandes treinadores, equipes, dirigentes. Isso a gente espera que cresça cada vez mais, cara. Assim como tem crescido, foi muito bom esse ano. Agora, de certa forma, ajuda também na participação, na preparação da equipe por brasileiro, né? Porque é uma competição de tanto nível quanto, né? Só que é tiro curto, né? Não, curtinho. É complicado. Você já pega uma, daqui a pouco você pega outra no Vitória, daqui a pouco assim vai. É o pré-requisito, assim, a gente entrar muito bem no brasileiro. Praticamente um peneirão, vamos dizer assim, mas de alta qualidade. A gente está lapidando bem e entrar bem no brasileiro. Agora, com a questão de dar uma vaga para a Copa Sul-Americana, como é que está o grupo, competição internacional? Com certeza você vai querer disputar a competição internacional ano que vem. Já planeja isso? Já estão pensando nisso? É um prêmio para vocês. Pô, qual foi o passo que a gente deu, cara? Muito importante para nós jogadores internacionalmente, então nem se fala que vai ser muito bom. Agora é preparar toda a estrutura, todos os jogadores para a gente chegar lá e fazer muito bem. Como eu disse, colocar o nome do Ceará em evidência vai ser muito importante para a nossa carreira, cara. A gente ficar em boa agora dominar no peito, tentar jogar da melhor maneira. Agora, para você, esse início de temporada, esse ano de 2015, ele tem uma importância muito grande, né? Porque você já fazia parte do elenco do Ceará na última temporada, onde vocês bateram na trave, né? Vocês fizeram boas campanhas em todas as competições, mas em todas bateram na trave. Ganha uma importância enorme, né, para você, né, Sandro? Não. Particularmente pra gente, a gente não podia deixar essa passar de jeito nenhum. Os companheiros nossos que chegaram agora agregaram, pegaram esse espírito e botaram pra fora, cara. Eles foram campeão, nós que estava atravessado ainda, se não me engano foram 5 treinadores que estavam dentro de campo ontem, que bateram na trave no último ano, cara. O professor Sérgio que estava do outro lado também queria ser muito, mas a gente foi muito feliz ontem. Ontem, se tivesse 180 minutos, o espírito que nós estávamos, vai ser muito difícil mesmo de bater a gente ontem. Agora vamos falar um pouco da sua história, Sandro. Você que está no Ceará, mas você começou aqui no Rio de Janeiro, inclusive a Carioca, você começou na base do Fluminense, né? Você tem uma certa experiência no futebol nacional já, né? Sim, tem um pouco de rodagem já. No futebol carioca, em que eu iniciei no Fluminense, um grande clube do futebol brasileiro. Tenho muito carinho, muito respeito pela instituição e tudo mais. Depois, hoje, atualmente, nós atuamos no Ceará, tivemos experiência já fora do Brasil, no futebol árabe, um futebol muito rápido, extremamente rápido, qualidade, cara, muito brasileiros também, que estão logrando para lá, logrando êxito, graças a Deus. Tivemos 2 anos e meio em Santa Catarina, outra escola de futebol que tem crescido muito bem. Espero que cada vez mais eu venha adquirir qualidade e chegando mais longe. Agora, no Fluminense, você aprendeu muita coisa? Como é que foi tua passagem das Laranjeiras? Carrega muito aprendizado pela carreira fora?
Não, sim, pô, a gente, em 2007, a gente esteve naquele elenco que foi vice-campeão na Libertadores, campeão da Copa do Brasil, acho diversos outros jogadores. Aprendemos muito com aquela seleta qualidade de zagueiro que passou por aí. Eu tive que observar muito, aprender um pouco com esses caras também, para estar formando um atleta que hoje é o Sandro Silva de Souza. Agora, você esteve em Santa Catarina, no Figueirense, no Joinville, que hoje figuram no cenário principal do futebol brasileiro. Deu para aprender e pegar muito essa evolução do futebol catarinense. Até pouco tempo quase não se tinha clubes catarinenses na primeira divisão. E de repente hoje tem 4, né? Você pegou essa evolução todinha. O que eles fizeram de diferente por lá? Cara, o futebol catarinense, ele tem procurado se organizar, né? Um futebol bem organizado, por dirigentes sérios, gestores muito sérios, que procuram fazer do futebol não só uma máquina financeira, mas sim levar a instituição como eles têm colocado no cenário muito importante do futebol, estruturando o clube, preparando, buscando não só o lado financeiro, mas levando jogadores de qualidade. Então isso tem, a longo prazo, isso trouxe frutos para ele, é o que tem dado resultado a ele. Um futebol muito pegado, muito jogado, jogadores que se entregam de fato. Então isso tem a trazer muito bom fruto, como tem trago para o estado do Santa Catarina. Agora, Emirados Árabes, rapaz, passou algum perrengue por lá? A gente sabe que o mundo árabe dá um certo dinheirinho, mas também não é fácil de lidar não, hein? Então, mas em termos da cultura, né, cara? A cultura a gente é muito diferente. O povo tem da comida também, bastante temperado, o clima, então nem se fala. Entendeu? Na maioria das vezes você tem que treinar à noite, que é muito quente mesmo, mas muito quente mesmo, você não consegue imaginar. Às vezes o pessoal até mesmo aqui de Fortaleza fala que tá calor e tudo mais. Eu falei, pô, você não pegou ainda o calor que você fala ainda não. É muito rápido, o clima seco. Só que você já no tempo de adaptação lá. Graças a Deus foi muito bem adaptado. Entendeu? A água de coco me acompanhou a todo instante. Entendeu? Para se hidratar. Procurei meios também de zoológico para estar cuidando bem do corpo, para não haver nenhum tipo de problema. Agora, jogar no Emirados Árabes, a liga de lá, dá para sobressair, os brasileiros aparecem muito, né? Pelo menos a liga tem bastante brasileiros, dá para ter um nívelzinho muito bom, né? Não, sim, tem muito bom liga lá, tem aqui em Emirados, tem Qatar, tem muita outra, só que o Brasil aqui é pouco visibilidade. Muito pouco é falado, entendeu? Mas tem muitos campeonatos lá, diversos outros, como da China também, do Japão. Tem pouco que é falado aqui, tem diversos brasileiros que fazem diferença lá e são poucos vistos aqui pelo brasileiro também. Agora, com certeza você devia passar o dia todo dentro de casa, né? Porque aquele calorão só dá pra jogar bola e sair pro jogo de noite, né? Não, tem bastante shopping lá, tem praias também. Deu pra fazer algumas comprinhas? Não, pô, tem lá, a pessoa fica até doida, que é tanto ouro lá, que rapaz, se não vigiar, o cara quer gastar tudo de uma vez. Cara, é uma situação bastante inusitada, né? Quem nunca vê ouro aqui no Brasil, vê ouro adoidado por lá. Chega lá a ficar perdido, então, ainda antes toda vez que o jogador gosta de usar aí, mas não, o cara não vigiar, ou complicado, o cara sai de lá praticamente sem dinheiro nenhum. Sandro, te agradeço muito a participação aqui na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Muito obrigado por essa conversa muito legal, contando a sua história aí. Esperamos que o Ceará possa subir esse ano, que a torcida do Vozão ela possa comemorar mais e mais. E felicito você e também o grupo todo do Ceará pela grande conquista que vocês tiveram na noite dessa quarta-feira. Obrigado, amigo, pelo convite, sim. A gente agradece
desejo que essa rádio aí venha crescer mais e mais população e qualidade também. Esse aí é o Sandro, ele que é zagueiro do Ceará, lembrando que o Ceará está na decisão do Campeonato Cearense diante da equipe do Fortaleza, que acontecerá nesse final de semana. Bradesco Esportes. E vamos dar um pulinho fora do Brasil? Vamos falar do futebol da Áustria. Isso para contar uma história interessante de um brasileirinho que saiu de uma equipe da 2ª divisão do Rio de Janeiro e agora está fazendo sucesso nas divisões inferiores do país. E o nosso papo agora na Rádio do Seu Esporte é com Valdeir, atacante, eleito para a seleção da semana da 4ª divisão austríaca. Ele que esteve no futebol carioca e é mineiro de Moriaé e que agora está no Aldesbutt FC da divisão. Para começar, Valdeir, gostaria que você começasse falando da sua trajetória no futebol para que o torcedor brasileiro, o torcedor que está ouvindo agora a programação da Bradesco Esportes FM, possa aí saber de onde você veio e qual é a sua história. Pô, cara, primeiramente eu morava em São Paulo, né? Aí mudei pra Moriaé, Minas Gerais. Aí de lá fui pro juvenil do Aimorés, de Ubar. Joguei o Campeonato Mineiro. Aí de lá eu fui pro Paduano Juniores. Aí joguei lá também, joguei primeiro turno no Júnior, depois subi profissional. Aí do Paduano fui pro Nacional de Minas. Só que Nacional não teve muito sucesso, não fiquei lá. Aí do Nacional fui pro Goitacás, federado lá, juniores. Joguei primeiro turno, juniores, segundo turno profissional. Aí depois disso fui pro São João da Barra. Quando acabou o Campeonato Carioca, né, de 2ª divisão, fui pro São João da Barra, joguei OPG. Acabou o OPG, era pra ter voltado pro Goitacás, no caso no Carioca desse ano. Aí eu recebi a proposta de vir pra cá, pra Áustria, pro FC Anderlecht. Aí tive proposta do americano de voltar pro Goitacás. Aí eu preferi vir pra cá. Entendeu? Entendi, é claro, Valdeir. E como você recebeu essa proposta aí do futebol da Áustria? Eu recebi a proposta que tem um amigo da mesma cidade minha aí de Moriaé, que joga aqui há 16 anos, né? Aí, como tem muito contato aí no Brasil, aí o pessoal aí me conhece, falou, tá precisando de um jogador pra vir pra cá. Falaram bem de mim pra ele, aí mandei uns vídeos dos gols. Aí ele gostou, pô, aí eu vim. Pô, pensei, tipo assim, só de você passar pela Europa, já é uma passagem muito boa pra você, já é uma bagagem boa, entendeu? Ainda pensei, tipo assim, posso ter condições a mais de ajudar minha família, se for bem, pode ir pra um clube melhor. Graças a Deus, tô bem aqui, tô ajudando o time, jogando bem. Se Deus quiser, logo tô num time grande. Com certeza, né, Valdeir? Um time grande é tudo que um atleta quer, né? E quando é que você chegou aí? Como é que foi? Pô, quando eu cheguei aqui é frio pra caramba, né? Peguei um pouquinho de frio aqui, mas foi de boa. Totalmente diferente o fuso horário, né? Aí, graças a Deus, hoje já tô adaptado. Já tô bem adaptado aqui já. E no clube, como é que foi? Falar alemão você não fala, né? Minha chegada no clube foi bem. Fui recebido bem com os companheiros de clube. Até hoje, né? Não converso muito, né? Não aprendi ainda não. Alemão não. Passou algum perrengue por aí? Não, pô, não. Nunca passei por isso ainda não. Sempre quando eu saio aqui é com o menino que joga comigo aqui, o brasileiro, né? Que é daí também. Aí tô saindo com ele pra aprender. Mas eu já sei um pouquinho já aqui. Que eu não vim sozinho, entendeu? Não vim sozinho não. Veio eu e mais um brasileiro que mora até comigo aqui. Aí veio de boa, pô. Aí viemos de boa. Aí chegamos no aeroporto lá, o irmão dele já tava esperando a gente lá já. Foi tranquilo, graças a Deus.
E como foi o entrosamento com o pessoal? A linguagem do futebol é universal, né? Quem sabe jogar futebol em qualquer lugar. O alemão aqui na Áustria é alemão, né? Mas no meu time tem um brasileiro, o treinador quando fala alguma coisa para passar para mim, fala com o brasileiro, ele me fala aqui, tudo tranquilo. Aí dentro de campo, entrosamento, entrosei bem com a equipe tá bem, a gente veio de 5 vitórias consecutivas. Vamos jogar domingo agora de novo, né? Buscar mais uma vitória. E é isso aí, estamos bem. E quando você chegou aí no clube, o que você achou da equipe do Aldesbusch? Pô, um clube muito organizado. Um campo de jogo, que é no caso do estádio, tá? Aí tem um campo de treino. Bom, academia e tudo. Vestiário bom, tudo apropriado para você ter um bom rendimento dentro de campo, né? O grupo tá focado, né, cara? Estamos bem, o time tá bem. Estamos em quinto. Vamos buscar a primeira colocação, que aqui sobe um, né? Só sobe um no campeonato aqui. E você chegou como reserva, né? Depois de jogar uma segunda divisão do Rio de Janeiro, uma Série B, com as camisas do Goitacás, do Paduano, de outras equipes, e de repente se encontra na Suíça. E de repente como titular. Qual foi a sensação quando você recebeu a notícia de que seria titular? No caso, que eu joguei mesmo foi no Goitacás, né? Paduano, eu subi tudo assim, mas não tive oportunidade de jogar não, mas quando eu cheguei aqui, eles gostam de brasileiro, né, cara? Aí eu cheguei aqui, joguei amistoso, tava no banco, aí o time tava até perdendo de 1-0 o primeiro tempo. Aí no segundo tempo eu entrei, o time virou para 3-1, depois disso começou o campeonato. Aí o primeiro jogo fui titular, fui bem. Aí até hoje, né, tô indo bem, titular. Aí vamos ver, né, se Deus quiser continue assim, logo poder estar num time melhor. E qual foi o diferencial que você demonstrou? Qualidade, né, brasileiro faz a diferença aqui, os caras aqui são mais duros, sabem jogar e tudo, mas não tem aquela técnica que o brasileiro tem, né? Que cabeça pensante, entendeu? Aí, tipo assim, nosso time também é bom, né? Já tem um brasileiro já também aqui, que joga com a gente aqui, ele tava até machucado, aí voltou agora, aí agora o time ficava ainda melhor. Tem dois, não tem um baiano? Tem outro, no caso são 3 brasileiros, né? São 3 brasileiros no time. O campeonato austríaco é bom de jogar? É bom de participar? Como é que é o campeonato por aí? Já tomou muita pancada de zagueiro? Pô, é bom de jogar, pô. Bom de jogar, tem uma boa presença de público. É organizado pra caramba. Bom de jogar, pô. Os campos não tem o que falar, os campos são bons pra caramba. Muito organizado. Gostando de jogar aqui. E o objetivo do clube na competição, já te passaram? Como é que é? Onde que eles querem chegar? Cara, o objetivo é ser campeão, né? Ainda mais que o time tá bem, tá uma boa fase, uma boa sequência de jogos com vitória. Poder vencer cada jogo e torcer pro time de cima perder, né? A gente pega eles também mais pra frente, pega o segundo, pega o primeiro e tudo. E vamos ver direitinho, né? Se Deus quiser, vamos conseguir chegar aí. Que pressão. Agora, o campeonato ele pode ser um trampolim para você ir para outras ligas, chegar a equipes grandes aí pela Europa. É esse o objetivo? Claro, o objetivo é só crescer, né? No caso aqui o time que eu tô na 4ª divisão. Mas a 4ª divisão aqui é organizada pra caramba, é como se fosse a segunda daí do Brasil, do Campeonato Carioca, entendeu? Paulista, qualquer um. Aí o objetivo é chegar à 1ª divisão do Campeonato Austríaco, depois poder fazer uma bela campanha por lá também, poder chegar no outro clube mais conhecido, da Itália, Espanha. Vamos ver, né, que vai dar, se Deus quiser. Liga dos Campeões, Champions League,
espera um dia atuar? Acha que essa passagem na Europa pode te ajudar? Nossa, Deus, meu sonho, pô. Meu sonho, se Deus quiser, um dia eu vou chegar lá e disputar esse maior campeonato europeu do mundo, né? Se Deus quiser. Valdeir, queria agradecer sua participação aqui na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Desejo que você tenha sucesso aí na Áustria e que possa ser mais um daqueles brasileiros como o Hulk, que fizeram sucesso fora e depois ficaram conhecidos. Não, eu que agradeço. Obrigado a todos aí da rádio Bradesco Esporte. A oportunidade de falar um pouquinho da minha vida para vocês. E muito obrigado aí pela oportunidade. Tenha uma boa noite. E fica com Deus aí, abraço para todos. Tá aí, galera, esse foi Valdeir, atacante brasileiro do Andesbut, que disputa a equivalente à 4ª divisão do futebol local. Lembrando que a Liga Austríaca é dividida em 9 divisões e ele chegou lá apenas nessa temporada. E da 4ª divisão da Áustria, vamos às grandes ligas do cenário europeu. Vamos falar com Mazinho. Estevan Ticone conversou com o pai de Thiago Alcântara e de Rafinha, um jogador do Bayern de Munique e outro é do Barcelona. Mazinho falou sobre vários assuntos. Estevan Ticone falou com ele e você acompanha aqui na Rádio do Seu Esporte. E aqui na Rádio Bandeirantes, mais um contato super especial. Esse tem história no futebol, não só brasileiro, hein? No futebol mundial. E, aliás, continua fazendo história, porque os filhos dele também jogam muita bola e estão envolvidos em uma grande decisão no futebol europeu. Com a gente, Iomar Nascimento, o Mazinho. Tudo bom, Mazinho? Prazer tê-lo aqui na Bandeirantes. Estevão, é um prazer falar com vocês da Rádio Bandeirantes. A felicidade de poder voltar a falar com vocês uma vez mais. De poder atender, mano. Bom, mas imagino a emoção que você deve estar sentindo nesse momento, sorteio da Liga dos Campeões, Barcelona e Bayern de Munique. De um lado, Rafinha, de outro, Thiago. E o papai Mazinho, como fica nessa história? É complicado, né? Como fica nessa história, né? É um lado... Bom, o bom é que já um dos dois pode estar numa final. É uma semifinal complicada, são dois grandes times, são dois grandes potências no futebol mundial, todos dois num muito bom momento do futebol. E aquela história, né? Você pergunta aí, quem vai ganhar? Essa é a grande pergunta de todos. E eu fico sempre por baixo dos panos. Eu acho que é o que jogue melhor, é o que erre menos e é o que aproveite mais as oportunidades. Quem sabe, de repente, Mazinho, no primeiro jogo, um 2-2, 2 gols do Thiago, 2 gols do Rafinha, no outro mais um 2-2, 2 gols de cada um, e aí nos pênaltis cada um bate o seu e marca e os outros definem, que tal? Isso seria pedir muito, né? Mas eu imagino a situação da família, como é que é. Por um lado, como você falou, é uma grande alegria, não, Mazinho? 2 filhos seus numa semifinal de Liga dos Campeões da Europa. E como é que vai ser esses dias até lá? Um vai te ligar e falar, ô pai, torce aí pra mim, o outro te liga, não, pai, torce aí pra mim. Como é que é a relação dos dois com você e como é que vai ficar a família nesses dias todos até chegar essa decisão? Não, tranquilo, porque a gente sabe a felicidade que tem todos os dois. Tá jogando uma semifinal de Champions. A gente sabe que isso é bonito, ter dois irmãos numa semifinal. É gratificante para mim, que tanto vivi minha vida como jogador de futebol e vivendo a minha vida como pai de Rafinha e do Thiago, jogando em dois grandes clubes do futebol mundial. O resto é tudo que para mim é uma alegria imensa e estamos tranquilos. Até chegar o momento do jogo, a gente continua tranquilo e desfrutando desses momentos. Agora, o Rafinha, ainda mais jovem, né, Mazinho, tá começando uma trajetória fantástica no Barcelona, nas categorias de base da seleção. E o Thiago já um pouco mais experiente. E o que tá jogando de bola o Thiago é um negócio impressionante, não, Mazinho? Não à toa, quando o Guardiola chegou no Bayern de Munique, o primeiro cara que ele indicou foi o Thiago. Se lesionou, teve alguns problemas, mas agora recuperado, tá voando, não? Graças a Deus, tem um treinador que conhece bem, desde a categoria de base do Barcelona, desde o segundo time do Barcelona e do time principal. É um dos grandes treinadores que reconheceu bem esse lado
da potência que tem o Thiago, encaixa perfeito dentro do seu sistema. É por isso que levou para o Bayern, né? Levou com as condições, sabendo que era útil para o seu sistema tático. E é o que está fazendo hoje, ele está aproveitando o Thiago. O Rafinha está aí na forma crescente do Barcelona, esperando seu momento sempre, buscando suas oportunidades. E pouco a pouco vai ganhando seu espaço do Barcelona. Claro, e não há time no mundo, talvez, que dê tantas oportunidades e na hora certa, né, para os seus jogadores, para os jogadores revelados na base como o Barcelona. Você está falando com a gente de onde nesse momento, Mazinho? Eu, de momento, estou em Vigo. Tá em Vigo, que beleza. É um cara que viaja pelo mundo. Em Vigo, acho que você tem uma certa moral por aí, né, Mazinho? Aqui eu joguei durante 4 anos aqui no Celta de Vigo. Aqui tenho minha filha que joga basquete aqui no Celta também. E vivo em Barcelona, mas hoje eu vim fazer uma visita e passar esse final de semana com ela. Tem alguém da sua família que não seja um desportista de destaque, ô Mazinho? Não, graças a Deus, tivemos a sorte de sair os filhos todos para o esporte, e isso é muito gratificante. Uma menina jogando basquete, os dois com futebol. E para mim é uma alegria muito grande, e agradeço a Deus cada dia por essa oportunidade de poder seguir desfrutando do futebol e do esporte de uma maneira geral. Ô Mazinho, deu uma de correspondente da Rádio Bandeirantes nesse momento. Como é que foi a repercussão aí na Espanha depois dos sorteios das semifinais da Liga dos Campeões? Real Madrid e Juventus e Barcelona e Bayern de Munique. Como é que a imprensa, a torcida, como o pessoal aí recebeu esse sorteio? É gratificante para a imprensa no sentido de ver tanta gente do outro lado como o Bayern de Munique sendo do Barcelona, né? O Guardiola, quase toda a comissão técnica, o Thiago, jogadores, comissão técnica, tudo que era do Barcelona, voltar a casa para jogar uma semifinal de Champions. Eu acho que isso aqui é uma repercussão muito grande aqui na Espanha. E já há expectativa para uma possível final Barcelona e Real Madrid, pelo menos aí na Espanha, todos apostando nisso, não? Isso é muito difícil falar, né? A verdade é que são 2 semifinais fortíssimas, todos 4 times num grande momento, então é difícil você saber quem vai fazer a final, se Madrid e Barcelona, se Bayern de Munique e Juventus, nunca se sabe. Eu acho que é complicado, é difícil você fazer um prognóstico desse resultado. Claro, são 2 grandes clássicos. Nunca uma semifinal reuniu tantos times com tantas presenças em finais da Liga dos Campeões. É realmente incrível. Agora, Mazinho, falando um pouquinho contigo de futebol brasileiro, teremos finais de campeonatos estaduais neste final de semana. Talvez 2 especiais para você, com o Vasco no Rio, com o Palmeiras em São Paulo. Você tem acompanhado o futebol brasileiro? Tenho acompanhado. O resto do que também é outra alegria. Tem meus 2 clubes em finais de campeonatos regionais. Eu acho que eu vi aqui o jogo Palmeiras e Corinthians, vi o jogo Vasco-Flamengo. Fiquei muito feliz por tanto o Vasco da Gama como o Palmeiras ter conseguido ganhar o jogo e fazer uma final. E agora é torcer para que dê tudo certo, que sejam campeões. Bom, aí você pode torcer para os 2 que não tem problema, né? Para Bayern e Barcelona você fica em cima do muro, mas no Rio é Vasco e aqui em São Paulo, Palmeiras, é isso? Não resta dúvida. Sou torcedor do Palmeiras, sou torcedor do Vasco, tenho admiração por outros times, mas são meus times de coração e vamos ver se torcem das finais que sejam campeões. Mazinho, quero agradecer demais a sua atenção com o nosso ouvinte. Para finalizar, te fazer uma pergunta fácil. Palpite, Barcelona e Bayern de Munique, quem passa? Eu fico em cima do muro, né? São 2 empates e vamos aos pênaltis. E aí o Rafinha e o Thiago, cada um bate um e os 2 fazem, claro, né? Aí vamos ver o que vai acontecer. Mazinho, obrigado mais uma vez pela atenção, grande abraço, sempre um prazer falar com você. Obrigado a vocês, é um prazer falar com vocês da Rádio Bandeirantes. Lembrando que esta entrevista foi ao ar na Rádio Bandeirantes, mais um belo trabalho da produção aí do Grupo Bandeirantes de Comunicação, onde você fica sabendo sobre tudo. Aqui a gente corre atrás das melhores histórias. Bradesco Esportes.
E no programa Donos da Bola aqui do Rio de Janeiro, o nosso craque da narração, Edilson Silva, esteve conversando com o René Simões. Ele, que é técnico do Botafogo, falou sobre a derrota da primeira partida, dentre os outros assuntos, falou sobre Bill e também foi sabatinado pela torcida alvinegra que mandou o seu recado. Na Bradesco Esportes FM, você fica sabendo sobre tudo e você vai saber no noticiário do Botafogo na madrugada da Rádio do Seu Esporte. Vamos lá, René. Foi bem interessante. Você gostou? Gostei. Lateralzinho direito do Júnior, um jogador que tem Diego tem que dar uma ajeitada nele para ele não ficar virando de costas o tempo todo. Eu achei que o modelo de jogo estava bem, o time pressionou o time do Capivariano. Se tivesse um entrosamento maior, podia ter matado o jogo. No primeiro tempo, né, René? Podia ter matado o jogo ontem com tranquilidade. Mas aí falta o entrosamento em alguns momentos, jogadores que não vêm jogando há muito tempo. Mas eu gostei porque é sinal de que o treinamento em sala que a gente faz, o treinamento dentro de campo que a gente faz, está fixando bastante para eles o modelo e os princípios do jogo que a gente utiliza em todos os jogos. E novamente o Botafogo fazendo gol, né? Isso é importante. Aí, ponto fora da curva foi Vasco 1, Botafogo 0. Foi o único jogo que o Botafogo não fez gols, embora tivesse tido. E aí 4 jogadores do Botafogo sobem e um jogador sozinho consegue colocar a bola. Aí o Renan mostrando por que ele vem substituindo muito bem o Jefferson. A entrada do Daniel Carvalho, que é uma aposta nossa, tá fininho, ele nunca teve, eu acho que desde jovem, ele nunca teve nessas condições. A inteligência dele aí. Belo gol dele, não, a puxada dele ali é de quem sabe, olha só, é muito difícil. Ele chuta ali com tornozelo, com calcanhar, é de quem atrás, é de quem sabe. E é o jogador, é a posição dele, né? Ele faz o terceiro homem do meio-campo encostando. É o antigo 10 ali. Atrás dos centroavantes, dos homens da primeira linha de ataque. Então, muito bom. E ótimo começar. O filho dele deve estar super feliz, né? Ver o pai voltando a jogar e fazendo gol e homenageando ele. Muito bom isso. René, o Jefferson. Tá treinando. Domingo. Vamos com muita calma. O Jefferson é um jogador. A gente não está querendo antecipar nada, dar esperança ao torcedor. A gente está deixando o Jefferson trabalhar com tranquilidade e no momento certo ele vai dizer: estou pronto ou não estou pronto. Porque clinicamente você liberar um jogador não quer dizer que ele esteja apto para jogar, né? E o jogador, um profissional como é o Jefferson, ele se conhece mais do que qualquer um. Então ele sabe se ele vai estar pronto ou não. Ele sabe da responsabilidade dele com o grupo, ele sabe do peso que ele vai ter entrando nessa partida, mas acima de tudo a gente tem que pensar que o objetivo maior do Botafogo é a volta para a primeira divisão, e essa volta para a primeira divisão só vai acontecer a gente tendo o Jefferson inteiro, completo, como ele sempre tem sido, né? Eu vou passar aqui para os nossos companheiros também, mas gostaria de fazer mais uma pergunta. A gente percebe, tomar um gol aos 47, no último lance do jogo, uma ducha fria, né, René? A sua entrevista coletiva, a gente até falou aqui na segunda-feira, via que você estava triste, como ninguém esperava. O Botafogo fez um belo jogo domingo, jogadores cabisbaixos, né? Já deu para levantar essa moral aí, ó, virou a página, agora é a hora da vida nossa. Eu estava triste, mas eu estava feliz. Eu acho que nós, profissionais de futebol, vocês da imprensa, nós que trabalhamos com os jogadores, nós temos obrigação de resgatar o futebol brasileiro. E eu achei muito legal, não teve um pontapé, não teve cartão amarelo. Você vê o Guinha Azul, deu balãozinho, recebeu caneta, deu caneta, fez tudo, fez uma partida ótima, sem dar pontapé, as duas defesas, que a gente faça um jogo assim e que ganhe o melhor, né? Eu acho que o Botafogo poderia ter ganho aquele jogo, saí triste, fui dormir na terça-feira, nem segunda-feira eu consegui dormir direito, foi só na terça, mas o futebol brasileiro ganhou, e esse é um produto que você começa a dizer o seguinte: não tem público mais para o futebol, acabou. Olha os estádios como estão, olha esse jogo como vai ser agora com tanta gente. Nós temos a responsabilidade de dar um produto de qualidade. Ele compra o ingresso para ver 90 minutos, chega lá e vê 35, 40 minutos só, ele está sendo subtraído do torcedor. O torcedor já esgotou todos os ingressos para domingo. Uma grande festa, né? Legal, o futebol merece isso, né? O futebol merece, é a paixão da gente, a minha vida, né?
Eu nunca me vi fora do futebol. Tudo que eu tenho eu agradeço ao futebol e eu acho que nós profissionais temos a obrigação de fazer com que ele volte a ser o futebol pentacampeão do mundo, né? A gente joga um futebol que seja coletivo, pensamento, que seja de comprometimento, de entrega, mas acima de tudo, seja um futebol bonito de jogar. Eu volto a repetir, estou sendo enfático nisso, porque domingo nós tivemos balãozinho, canetas, dribles, fintas, e não teve ninguém dando pontapé, não teve ninguém dizendo, olha, está havendo falta de respeito aqui, tem que acabar com isso, nada. O futebol brasileiro sempre foi isso. Imagine o Garrincha jogando hoje, né? Imagine o Zico e esse jogando jogo hoje. teve emoção até o último minuto. Exatamente. Gol, então, né? Isso é que é preciso. Agora, eu quero ganhar o jogo. Renê, alguém, hein? Domingo vai ser diferente, hein? Domingo que jogue pra jogar futebol. Nós ninguém jogar queria futebol. dar pontapé porque se fosse expulso não jogava a final. O Ronaldo... O Guiazul deu o balãozinho, ele vai dar no pescoço. Tu vai ver. Esse é meu apelo. Esse é meu apelo de que se jogue futebol e ganhe o melhor, porque nós temos que resgatar o futebol brasileiro. Sempre foi isso. Acabar com esse negócio de ter briga, confusão, 4 expulsos de um jogo. Isso aí não é o nosso futebol. Nunca foi, pô. Eu vejo as pessoas falando, né, do Campeonato Carioca tem que acabar, campeonato... Rapaz, no primeiro dia de venda, todos os ingressos acabaram. Ou seja, é sinal de que o público aprova o campeonato com essa presença de domingo. Quer dizer, em 24 horas os ingressos acabaram. E vai bater o recorde de público, vai lotar, dá 73 mil pessoas, vai dar a carga total com as gratuidades, com as meias. Então é muito legal. E eu adoro isso, né? O futebol, você não se sente pressionado? Eu não. Dura é jogar para 10 pessoas, 15 pessoas, estádio vazio. Só 1 minuto e meio. Deixa uma mensagem aí para o torcedor do Botafogo, Renê. Olha, eu acredito. Acredite você também. Nós não prometemos nada desse ano que não fosse um time guerreiro, um time voltado para as tradições do Botafogo. E as tradições do Botafogo sempre foram um futebol bonito, um futebol bem jogado. E é isso que a gente está brigando lá e a gente espera colocar em campo domingo e que a vitória venha. Esse foi René Simões, ele que é técnico da equipe do Botafogo. Botafogo que no primeiro jogo da final do Campeonato Carioca perdeu para o Vasco da Gama por 1-0, gol de Rafael Silva. E, além disso, o Botafogo jogou na Copa do Brasil com o time reserva, incluindo com a estreia de Daniel Carvalho, como foi comentado, inclusive, na conversa, ele que fez o segundo gol da vitória de 2-1 sobre a equipe do Capivariano. Caputino, o futebol internacional na Bradesco Esportes FM. É isso aí, galera. Tocou a vinhetinha, vocês já sabem. Chegou a hora do Caputino, onde eu, Juan Rodrigues, te atualizo sobre tudo que acontece no futebol internacional, na Ásia, Europa, Oceania, aonde a bola rolar, aonde tiver informação, eu, Juan Rodrigues, trago para você sempre tudo fresquinho aqui na rádio do seu esporte. E olhem só, ainda correndo riscos de rebaixamento, para a segunda divisão do Campeonato Português, a Acadêmica de Coimbra entra em campo nesse domingo para uma verdadeira decisão contra o Penafiel, que atualmente ocupa a lanterna da competição. Provável titular nesse confronto, o goleiro Lee espera que sua equipe deixe essa partida com uma vitória, o que deixaria o time bem próximo de se salvar do descenso. Abre aspas. Faltam 4 jogos e serão 4 decisões para a nossa equipe. Temos que buscar a vitória contra o Penafiel, até porque eles estão na briga para fugir do rebaixamento também. Teremos dificuldade, mas não podemos deixar de nos focar nos 3 pontos. Segundo o arqueiro, a ideia do elenco português é encerrar a temporada com uma boa sequência de vitórias. E vamos falar de acesso nos campeonatos português e italiano. Nos campeonatos inglês e italiano. No campeonato inglês já temos 2 times já classificados para a primeira divisão. A equipe do Watford nadou de vento em polpa nesse final de temporada. E time que inclusive tem o goleiro Gomes capitaneando o grupo. O time que é da mesma família dona da Udinese e do Granada conseguiu o seu acesso. E quem conseguiu o acesso pela primeira vez vinha liderando a temporada
e ascendeu, tem a grande chance de se tornar um clube de Premier League, é o Bournemouth. O time conseguiu seu acesso no último final de semana. A torcida invadiu o gramado e, inclusive, recebeu o sarro de um dos adversários. Isso mesmo. O time do Charlton, no seu Twitter oficial, postou uma mensagem dizendo o seguinte: ainda não acabou, podemos ganhar de vocês de 19-0. Isso porque, para o Bournemouth não subir de divisão, o time tem que perder 19-0 na próxima rodada do campeonato inglês da Série B. Com o resultado do acesso já garantido, os torcedores apenas comemoram e riem das brincadeiras dos adversários. E olhem só, emprestado pelo Milan ao Modécio Carpi no início da temporada, goleiro Gabriel, ex-Cruzeiro, voltou à Série A italiana pelas próprias mãos. O jogador, de 22 anos, segurou o 0-0 com o Bari e, a 4 rodadas do fim da temporada da segunda divisão, garantiu matematicamente a inédita promoção do time à elite do país em 106 anos de história. Abre aspas. Foi uma conquista maravilhosa, estou muito contente por viver esse momento e vamos comemorar muito. Agradeço a Deus por todos e a todos que torceram por nós durante toda essa campanha, afirmou por meio da assessoria de imprensa Gabriel, presente em 36 dos 38 jogos da campanha, 20 dos quais não sofreu gols, somando apenas 25 vazados. E olhem só, atual titular do Bahia, da Seleção Brasileira Sub-20 e que atuou no segundo jogo em que foi convocado para a Seleção Olímpica, Jeanzinho, atraiu olhares da Europa. Segundo o portal ESPN, a Inter de Milão começou a fazer sondagens para contar com o goleirão. Com apenas 19 anos, o arqueiro tem tudo para ser considerado uma das revelações do tricolor no ano. Jean já esteve em 12 partidas, sendo 11 como titular, e conquistou a posição após a lesão de Omar. Quando o goleiro mais experiente voltou a atuar, Jeanzinho se manteve dono da camisa 1 do esquadrão tricolor. Além de Omar, o filho do também goleiro e ídolo da década de 90, Jean, disputa a vaga com Douglas Pires. Apesar das atuações seguras, a falha contra o Ceará e uma partida em que foi criticado diante do Vitória da Conquista podem fazer com que o arqueiro perca a posição aí nas próximas partidas. E olhem só, uma das potências do futebol mundial, o Bayern de Munique terá mais um motivo de se orgulhar da sua força. A Adidas anunciou a extensão do contrato com o clube bávaro, que terminaria em 2020 até 2030. Nesse período, os alemães vão faturar nada menos que 900 milhões de euros, 2,9 bilhões de reais, o que dá 90 milhões de euros, 292 milhões de reais por cada uma das 10 temporadas. De acordo com Bild, o novo acordo com o Bayern vem logo após a empresa de material esportivos fechar contrato com o Manchester United, com valores também na casa de 900 milhões de euros por 10 temporadas. Enquanto isso, a Nike não quer ficar para trás. A fornecedora já definiu o próximo alvo, os Galácticos do Real Madrid. O dinheiro investido no Bayern e Manchester United trouxe consequências para a marca. Segundo o site Marketing Esportivo, a Adidas perdeu o patrocínio no tenista Andy Murray para a Under Armour. Se renovou com os gigantes por um contrato milionário, outros como o Real vão querer também um novo vínculo. Nesse panorama que a Nike pretende se aproveitar do dinheiro já investido pela Adidas no Bayern e no Manchester United para tentar o patrocínio do Real Madrid. O jovem jogador e promessa do Manchester United, Adnan Januzaj, vai juntar-se ao Everton em empréstimo por uma temporada no meio desse ano, após não ter destaque nos Diabos Vermelhos sob o comando de Louis van Gaal. E o Manchester United teme que o Wayne Rooney possa perder o resto da temporada por sofrer uma lesão no joelho na derrota de 3-0 contra o próprio Everton, segundo o Daily Express. O brasileiro Roberto Firmino, atacante do Hoffenheim, tem sido observado pelo Manchester City como reforço para a próxima temporada. O time de Manuel Pellegrini está disposto a pagar 28 milhões de euros pelo brasileiro. Já o Arsenal está à frente do Manchester City e Manchester United para contratar o defensor do Charlton, Joe Gomes. O time da segunda divisão inglesa deve vender o jogador até o final da temporada.
E o repórter Cristiano Pinho traz uma matéria muito interessante aqui na Rádio do Seu Esporte. Ele vai falar com o atleta Diogo Alisson, que tem uma história muito legal. Vamos acompanhar aqui na Bradesco Esportes FM. Bom dia, Pinho! Fala, Juan. Bom dia pra você, pra galera ligada aqui na Bradesco Esportes FM, 94.1 São Paulo, 91.1 Rio de Janeiro. Então, vou trazer mais um convidado muito especial por aqui, mais um grande atleta do paradesporto, o Diogo Alisson, conquista pistas por todo o Brasil, por todo o mundo, acabou de participar do Open Internacional, vai falar um pouquinho dessa competição e do que vem por aí. Mas, primeiramente, ele começa falando um pouquinho da história dele no esporte. Bom dia, cara. Agradeço aí pelo convite. E assim, eu iniciei no esporte em 2007, bem novinho, com 14, 15 anos mais ou menos. E eu estudava na escola que era especializada no ensino de pessoas com baixa visão e cega, que era o Instituto Benjamin Constant. E lá a escola respirava esporte. E por influência de um amigo que me convidou, poxa, a gente sempre vê você correndo, brincando, a gente acha que você tem talento pra correr. Vai lá um dia, se você curtir, você fica. Se você não gostar, você não precisa mais. Aí beleza, aí fui o primeiro, fui o segundo, aí tô aí até hoje, né? É isso, Diogo. E o Instituto Benjamin Constant sempre revelando aí tantas personalidades, tanto no mundo do atletismo, como no mundo de outros esportes, claro, do paradesporto, e também, claro, pessoas que não têm ligação com o esporte, mas é realmente um grande trabalho que eles fazem por lá. Aí depois disso, você acabou se destacando nos jogos, nas Paralimpíadas Escolares, circuito brasileiro. Conta um pouco pra gente esse início. Então, assim, como eu disse, eu iniciei no esporte bem novinho, que é até o ideal, na verdade. E por ser muito novo, eu levava muito com a brincadeira, que eu ia mais viajar, porque eu nunca tinha viajado para um outro estado. Então fui levando na brincadeira, mas sempre, claro, no treinamento, sempre me dedicava, sempre me esforçava. E com o passar do tempo, eu ia me destacando nas competições, na Paralimpíada Escolar, no circuito. Foi onde eu, em 2011, me destaquei no campeonato regional e acabei sendo convocado para a minha primeira competição internacional, que foi os Jogos Pan-Americanos Guadalajara 2011. Então, assim, acho que o começo foi de suma importância, porque eu pude participar de competições com atletas da minha idade, então eu acabei levando realmente na brincadeira, mas sem perder aquele friozinho na barriga e aquele espírito de competição, né? Então, acho que foi bem legal o começo, eu consegui realmente subir de degrau em degrau, e foi de suma importância para hoje eu estar onde eu tô, né? E pegando aí até o gancho que você disse, o Pan-Americano de 2011 em Guadalajara, sua primeira competição internacional, e ainda assim você conseguindo o 5º lugar geral. Fala um pouquinho pra gente até do que você sentiu na época e do que mudou 4 anos depois. Esse ano tem o Parapan de Toronto. O que mudou no seu modo de treinar, no seu modo de competir? O quanto você evoluiu, Diogo? Olha, então, acho que foi a questão de amadurecimento, foi realmente que mudou bastante. Eu, em 2011, quando eu fui para os Jogos Pan-Americanos, me deparei com aquela competição grandiosa, aquela competição que realmente ali estava a nata das Américas. Eu vi que o atletismo era aquilo realmente que eu queria, que decidi fazer. Eu pensei com uma brincadeira em Benjamin Constant, quando me deparei com os melhores da América, eu vi que eu queria aquilo para mim. E comecei a mudar todo o garoto realmente faz quando é adolescente, mudei minha alimentação, comecei a tratar a fisioterapia, independente de estar lesionado ou não, eu acho que a manutenção foi de suma importância. E por ter alcançado tão novo, uma 5ª colocação, que eu acho que não é tão pouco, um garoto de 18 anos, eu acho que foi o que me fez prosseguir ainda mais para conseguir realmente voltar a competir, uma competição como o Pan-Americano, Jogos Mundiais, que estão vindo pela frente, e os Jogos Paralímpicos que vai ser aqui na nossa casa, né? Como eu sempre digo, no nosso quintal. É isso, você há poucos dias saiu do Open Internacional. Fala um pouquinho da gente, do seu retrospecto aí nessa competição. Olha, assim, foi a primeira competição que eu participei
esse ano e foi bastante gratificante. Eu, nos 100 metros, consegui na prata, onde tinha atletas de nível internacional que medalharam em Paralimpíada e Mundial, então eu acho que bater de frente com esses adversários e não fazer feio, eu acho que foi de suma importância até para ganhar experiência nas competições futuras e mais importantes como os mundiais que estão por vir, as Paralimpíadas, o próprio Pan-Americano de Toronto. Então, e também teve 200 metros que eu consegui uma medalha de bronze com os mesmos adversários e para minha felicidade no último dia, 400 metros eu consegui bater a minha melhor marca pessoal, estabeleci como o primeiro atleta do ranking brasileiro e agora eu consegui dominar as 3 provas, tanto os 100, os 200 e os 400 metros no Brasil. Pô, maravilha, cara. E pro circuito brasileiro você pretende ir com tudo também ou vai utilizar como preparação para as competições mais pesadas desse ano? Parapan, Mundial? Então, o atleta sempre quer ganhar, sempre quer estar bem, né? Sempre quer bater recorde da sua própria marca pessoal, mas eu acho que a gente tem que ser, sempre, como eu digo, um passo de cada vez. Isso quem vai decidir é o meu técnico, Diogo Cardoso, que sabe o que faz, então se ele decidir que realmente a gente tem que pôr o pé no freio para lá na frente acelerar, a gente põe o pé no freio e acelera, ou se ele quiser que a gente bata alguma marca, alguma meta, a gente vai bater. Então eu acho que fica na mão dele, confio nele, a gente já está trabalhando há bastante tempo, então sei que ele está fazendo o melhor para mim e para meus companheiros. Com certeza. Falando de Pan-Americano, você está preparado para o Parapan desse ano? Como estão os treinamentos para essa competição que para a gente também tem muita importância, a gente está sempre acompanhando. Daqui a pouquinho tempo começa o Pan-Americano e daqui a pelo menos uns 3 meses o Pan-Americano. Como que está a sua situação para essa competição? Então, essa última competição foi dita como a última competição antes de sair a lista dos atletas convocados para o Pan-Americano. Eu, nas 3 provas, obtive o índice que é estabelecido pelo Comitê Paralímpico Internacional. Então, assim, a expectativa está boa, está grande. A gente não pode dizer que é 100%, porque a gente tem que esperar a lista sair, mas a preparação está forte. Eu acho que batendo o índice, as chances de ir para um Pan-Americano e por eu já ter participado de um Pan-Americano já ajuda bastante, então eu já estou com foco total para o Parapan, treinando forte, já voltando já com foco total, treinando forte, porque é uma competição que requer total foco e porque não pode ter erro. Eu acho que, como eu disse, muita gente lembra muito de Paralimpíada, mas eu acho que Paralimpíada é a cereja do bolo, de um trabalho bem feito, tanto no Pan-Americano, que vai ser agora em agosto, quanto o Campeonato Mundial, que vai ser em outubro. E para esse Mundial, tá preparado também? Sempre preparado. Eu acho que muita gente leva essas competições internacionais como mais importantes. Eu acho que as competições mais importantes são, como eu te disse, a cereja do bolo. Então, eu acho que as mais importantes são as anteriores, como um campeonato nacional, uma Paralimpíada escolar, como eu já participei, um campeonato regional, um Pan-Americano, porque é o que vai fazer eu estar bem ou não por uma competição dessa e ver se realmente tenho condições de medalhar. Eu acho que o primeiro teste no Open Internacional, que foi agora pouco, de 21 a 25 de abril, eu fui muitíssimo bem para uma primeira competição do ano, ficar bem próximo das minhas marcas pessoais e ainda conseguir bater a minha marca pessoal no 400, eu acho que a gente está no caminho certo, né, cara? Então, continuar treinando e acho que coisas boas virão. Maravilha, você já fez aí até a sua observação sobre Paralimpíadas, que é a cereja do bolo. Agora eu te pergunto, a equipe brasileira como um todo, você vê uma crescente na equipe brasileira dos Jogos de Londres para os Jogos do ano que vem aqui no Rio de Janeiro? Como você avalia, no geral, a equipe brasileira no paradesporto, principalmente no atletismo? Olha, assim, a meta que o Brasil estabeleceu é uma 5ª colocação no quadro geral de medalhas. A gente saiu de Londres com 7ª colocação. É uma meta audaciosa, mas eu acho que dá para alcançar, principalmente depois que aconteceu esse Open, não só esse Open, como as competições anteriores. Está surgindo bastante atleta bom. Eu acho que atletas em classes que não eram tidas como fortes no Brasil, apareceram bastante atletas que já estão brigando por prata, ouro numa Paralimpíada.
E não só no atletismo, acho que de um modo geral, na própria natação, o que mais surge em cada competição é atleta com potencial para estar medalhando, para estar brigando por medalha. Então a expectativa é boa. Eu acho que é até audaciosa, mas a gente é atleta, né? A gente gosta disso, a gente gosta de atleta. Beleza, irmão. Pra gente fechar aqui a nossa entrevista, te agradeço mais uma vez, um bate-papo muito legal. Queria que você fechasse falando do Instituto Superar, um instituto que esteve muito presente na tua vida, está presente ainda na vida de muitos atletas e ainda vai estar ajudando muitas pessoas que têm esse sonho do esporte. Fala um pouquinho pra gente do Superar. Sim, o Superar, ele, como eu sempre digo, o atleta, muita gente acha que o atletismo é um esporte individual, mas eu não vejo dessa forma, porque um atleta de alto rendimento, ele necessita de um suporte como nutrição, como fisioterapia, como o próprio clube, as questões burocráticas de viagem, de eventos que devem ser feitos, até essa parte mesmo de entrevistas. Eu acho que se não fosse o Instituto Superar, eu não teria esse suporte. Então, assim, eu acho que atleta não vem, não é esporte individual, eu acho que o atleta precisa de suporte. E aproveitando também, falando até do próprio projeto que o Superar tem, que é bem interessante, que é o Correndo para o Futuro, que revelou grandes atletas, como, por exemplo, o nosso atleta que foi para o Open Internacional agora em abril, tinha a 6ª, 7ª colocação nacional e conseguiu ficar em segundo colocado e com a 3ª melhor marca do mundo na classe que é tida uma das mais fortes, que é a classe T47. Tem o grande atleta Johnson do Nascimento, e ele conseguiu se destacar dentro dessa classe. E foi um atleta que surgiu dentro do projeto Correndo para o Futuro. Maravilha, Diogo. Quero te agradecer, cara. Muito obrigado por atender a nossa reportagem. Te desejo sorte também para as competições futuras, que você possa brilhar muito, tanto esse ano como o ano que vem, você e toda a equipe. Cara, um grande abraço. Cara, eu agradeço a vocês aí pelo convite da Bradesco Esporte. Estou à disposição para novas entrevistas e quem sabe com a medalha no peito podendo dar uma entrevista ainda melhor, falando que o Brasil brilhou, eu brilhei, o Superar brilhou. Então eu acho que são essas iniciativas que são importantes. E queria até deixar aqui, porque a galera sempre pede para acompanhar a nossa trajetória, as nossas competições. Eu queria deixar aqui a minha rede social, que é o Instagram, @Diogo Alisson, que é com o Diogo mesmo, e no Facebook /atleta Diogo Alisson. Só seguir lá, que a gente sempre está postando fotos, notícias, é bem legal. Esse Diogo Alisson, grande para-atleta, ainda tem muitas conquistas que o futuro o reserva, e a gente torce para que o Diogo consiga, como torcemos sempre para os para-atletas, para os atletas, alcançar as suas metas, conquistar os seus títulos e, é claro, dar muitas alegrias ao povo brasileiro. É com você, Juan. Esse aí é Cristiano Pinho, ele que trouxe a história de Diogo Alisson, uma história interessante aqui na Rádio do Seu Esporte. Bradesco Esportes. No programa Nossa Área, segunda edição, tivemos a participação de Piazza, ele que é ex-volante do Cruzeiro. Ele inclusive era torcedor do Vila Nova de Nova Lima quando era mais novo. Liderou o Cruzeiro por 10 temporadas seguidas, de 66 a 76, e ainda teve 67 jogos com a camisa da seleção brasileira. Quem falou com ele foi a equipe do Nossa Área, segunda edição. O Wellington Campos capitaneou, e nós vamos ouvir agora aqui na Bradesco Esportes FM. Um dos grandes nomes do futebol brasileiro de todos os tempos, tricampeão do mundo. Já entrevistei várias vezes, mas eu adoro conversar com ele, que é uma cabeça muito boa, né? E é uma pessoa que luta muito pela sua categoria, que é o atleta, que é o nosso querido Wilson Piazza, da Copa de 70, do Cruzeiro. Sem dúvida, uma figura queridíssima, falando com a gente direto de BH. Tá tudo bem, Piazza? Tudo bem, Wellington. Como tá a saúde, como tá a família, como que andam as coisas aí, Piazza? A família tá ótima, né? E graças a Deus a gente também, até relativamente independente da idade, em termos de saúde, não poderia estar atravessando um melhor momento, não. Acho que está tudo dentro do conforme. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Você é um cara que se cuida, né, Piazza? Toda a vida eu tive uma vida... Toda a vida eu fui muito metódico, né? Sempre pratiquei esporte com relação ao álcool, fumo.
eu sempre procurei evitar ao máximo, né? Estão fazendo a coisa sempre dentro de uma limitação e também exercitando, né? Quando eu parei de jogar em 77, nós tínhamos fundada a Associação dos Atletas aqui em Minas, GAP, e aí também, juntamente com essa ideia de fundação da associação, fundamos o próprio Agape Esporte Clube, que era composto de ex-atletas, né, do Atlético, Cruzeiro, América. É que tempo dava pra fazer ex-atletas aqui em Minas, né? Porque todos eram enraizados, tinha as raízes aqui no estado, não só de Belo Horizonte, como também no estado de Minas. Então ficava mais fácil, né, Wélio? É verdade, é verdade. E aí a gente jogou mais voltando às origens, né, como jogador amador. Joguei mais uns 18, 17 anos no time da GAP. É verdade. Que coisa boa. Está ajudando a gente a atravessar os tempos aí. Deixa eu te perguntar, né? Essa movimentação toda dos atletas, do bom senso, a própria CBF trabalhando em cima com o fair play financeiro, essa movimentação do governo federal também, da medida provisória. Você que tem talvez um dos primeiros a lutar pelos atletas, pelos ex-atletas. Como que você está vendo esse movimento? Já com algum tempo, ele está frutificando, ele não está frutificando, ele está certo, ele está errado? Qual a opinião do Wilson Piazza? Uma coisa é impressionante no Brasil, no futebol brasileiro. Eu acho que, assim, de repente parece que jogadores, atletas e dirigentes não... No caso, quando eu digo dirigentes, clubes, federações, a própria confederação, parece que de repente não fazem parte do próprio processo do futebol brasileiro. São coisas distintas, quando tudo deveria convergir para justamente esse, até o nome foi adequado, a questão do bom senso, né? Deveria se convergir para se encontrar aquilo que fosse melhor para o futebol brasileiro, né? Dentro da nossa realidade, dentro daquilo que é a possibilidade do nosso calendário, e tentando realmente fazer com que o futebol pentacampeão mundial pudesse ser mais visto como uma atividade profissional, porque esse rótulo de profissionalismo no Brasil, ele está direcionado para uma minoria, enquanto a maioria completamente despreparada acaba embarcando nessa ilusão do futebol, achando que vão conseguir arrumar a própria vida, arrumar a vida da sua própria família, né? Porque normalmente o jogador acaba sendo o esteio da família, que a origem do jogador brasileiro verdadeiramente é aquele do pé no chão, aquele das ruas, dos campos de várzea, e a gente vê, infelizmente, uma falta de discernimento, uma falta de harmonia e de respeito das partes envolvidas, que eu, sinceramente, acho que por aí o futebol brasileiro vai perdendo o seu espaço, principalmente porque não basta você ter dentro do campo grandes jogadores e se não tiver organização. Pra você, Piazza, o volante evoluiu e o camisa 10, por exemplo, na Copa de 70 nós tínhamos vários, o Pelé, tínhamos o Rivelino, o Tostão, era uma seleção cercada de camisa 10. E eu queria saber se você acha que o volante, essa função evoluiu e se o camisa 10 involuiu, ou seja, se o camisa 10 hoje quase não existe. Olha, realmente tem hora que a gente fica buscando o que na verdade tem passado, o que tem acontecido com o futebol brasileiro. Vem sempre aquela máxima, a gente sempre ouve assim, olha, eu, com todo respeito, eu vou lembrar dessa época no seguinte: as competições que nós realizávamos, principalmente jogos que fazíamos contra, não a seleção brasileira, mas o próprio Cruzeiro, assim como era o caso do Santos, Botafogo, fazíamos aqui na nossa América do Sul contra seleções, com todo o respeito, do Equador,
Bolívia, Venezuela, tirando aí Argentina e Uruguai, e em terceiro ainda poderia pôr o Paraguai, mas os demais, com todo respeito, quem tinha a obrigação de ganhar dessas seleções que se faziam à época, embora sempre foi muito complicado esse negócio de jogar time contra a seleção, mas eram os clubes, os principais clubes do futebol brasileiro. E hoje, quando eu vejo o futebol brasileiro, às vezes não conseguindo impor o seu jogo, o seu futebol, pentacampeão mundial, aqui no próprio continente nosso, passando às vezes dificuldades para conseguir um resultado, seja em competições oficiais ou seja até amistosas, eu fico um pouco questionando essa falta de a evolução dos outros centros do futebol, dos outros países, e a nossa parte que não conseguimos evoluir mais. E aí eu fico buscando, e aonde que está o erro do futebol brasileiro? Ou se não é erro, mas onde está o problema do futebol brasileiro? Olha, eu fui campeão mundial em 70 de 4 zagueiros. Uma seleção que a gente tem que sentir honrado, privilegiado e agradecer a Deus e ter vivido e vivenciado aquele momento, né, dessa seleção que não foi por nós brasileiros considerado como a melhor seleção de todos os tempos. Com todo respeito, isso foi a mídia mundial, foi o torcedor que aclamou a seleção brasileira como uma das melhores de todos os tempos. Mas eu sempre fui mais, assim, do futebol brasileiro jogado do meio para frente. Futebol brasileiro em busca de gols, onde que a defesa às vezes era criticada, tomava evidentemente mais gols, mas em compensação no ataque funcionava mais. É o tempo que nós tínhamos os pontas, né? Que o lateral era lateral, sempre mais marcador. Aí você não precisava ter 3 volantes, 2 volantes, 3 volantes, simplesmente com aquele sentido de proteger a zaga na meia cancha. Era mais um homem que pudesse sair ali para o primeiro combate. A exemplo do caso do Cruzeiro, quando nós jogávamos com o Santos, aí vinha o treinador e dizia: Piazza, você tem que sempre, quando o Pelé pegar essa bola, você tem que dar o primeiro combate no Pelé para ser um facilitador da nossa defesa. Forçar ele ao drible para que ele não carregue essa bola em cima da nossa defesa. E a gente já jogava com um médio volante, evidentemente aí tendo mais preso os chamados laterais, que não eram chamados alas, laterais, e o futebol brasileiro funcionava melhor. Eu acho que era essa característica, e eu acho que ainda tinha que retornar essa situação no futebol brasileiro. Falar, mas os outros evoluíram, estão totalmente diferentes. Isso é, cada povo tem uma índole, cada povo tem uma característica. O caso do futebol brasileiro, a característica é jogar para frente. E eu sempre fui um jogador mais do meio para trás do que do meio para frente. E sempre gostei mais do futebol brasileiro do meio para frente, mesmo tendo um pouco mais de crítica no setor defensivo. Outro dia nós entrevistamos aqui o Pepe, né, que jogou no Santos, e ele falou assim: hoje, quando um treinador bota mais um atacante, ele é ousado. Na época do Santos, a gente jogava com 5 atacantes. Isso. Né? O seu Cruzeiro, que é o meu Cruzeiro também, que eu não escondo de ninguém, não sou filho de chocadeira. O Cruzeiro do Piazza, com quantos atacantes jogavam? Olha, até tem uma particularidade quando fala sobre essa questão da época, o esquema de jogo do Cruzeiro, né? Daquele Cruzeiro que conseguiu fazer aquele feito extraordinário em cima do Santos, da Taça Brasil de 66. Aí sempre me perguntaram, e interessantemente perguntavam ao Raul, qual é o esquema, né? Que o Raul fala sempre, puxa vida, que esse esquema de jogo que eles falam tá errado, que não esquece do goleiro, que o goleiro faz parte da formação tática também, né? Então quando a gente diz assim, mano, que formação que o Cruzeiro jogava nessa época com Disseu, Tostão, Evaldo, etc. Simplesmente o Cruzeiro tinha para valorizar o nosso goleiro, do Raul, era 1-1-4-5. 1-4-1-5. Ou seja, era o 4-1-5, os 4 zagueiros mais fixos, né? Como eram os chamados laterais, mais marcadores, porque a gente tinha pontas nessa época, que não precisava lá o lateral ir à frente, era raro.
essa necessidade dele participar ofensivamente. E o Cruzeiro, nesse caso, jogava com 5 homens à frente constantemente, que era o Piazza de contenção no meio para trás e do Dirceu Lopes, Natal, Tostão, Evaldo e o Oliveira sempre para frente. Agora, o que eu vejo tem horas que eu vejo assim, eu sinto hoje os chamados médio volantes, né? Aí o homem de contenção, o homem lá do meio de campo, a dificuldade até às vezes para sair jogando rápido no futebol brasileiro, porque naquela época, quando a gente era atacado, a gente corria mais, desgastava mais, se expunha mais. Mas em compensação, quando a gente tomava uma bola ali na nossa defesa, olhava para a direita, você já tinha um homem aberto, olhava para a esquerda, você já tinha um outro. Então fazia o jogo fluir rapidamente e aí você conseguia complicar o adversário. E a gente conseguia se virar e arriscava mais, tomava mais gols, mas conseguia fazer muito mais gols. Então, puxa vida, esse para mim sempre foi o futebol brasileiro. Tinha que pôr um pouquinho mais de ordem, evidentemente, não é toda hora que você pode se expor, deixando tantos jogadores mais ofensivamente. Mas, de qualquer forma, você tem que ver o que você tem na mão. Eu queria ver se de repente um treinador tivesse a qualidade daqueles jogadores formando uma seleção brasileira e ter que escalar. O Zagallo foi muito feliz na escalação dele na época, com as improvisações que acabaram dando certo. Mas é preciso que a gente faça isso, o resgate, essa condição de jogo do futebol brasileiro. Porque, igual eu estou te falando, a índole do futebol brasileiro sempre foi mais do meio para frente de futebol, campeão mundial, pentacampeão, foi mais do meio para frente do que do meio para trás. Aí vem, de repente, querem colocar, em detrimento da parte ofensiva, colocar 2, 3 volantes. Eu falo assim, um carro tem que ter um volante só, porque se tiver 2, 3, começa um virar para cá, outro ali e acaba trombando, o carro não dá certo. É verdade, bem colocado. Então eu tenho saudade, embora eu tenha jogado, tenha sido campeão mundial de 4 zagueiros, mas eu tenho saudade muito do futebol brasileiro, com todo respeito aos outros esquemas táticos de outras grandes seleções, como está aí mostrando a Alemanha, como mostra o futebol espanhol, o inglês, sei lá o que for. Mas eu tenho muita saudade ainda daquele futebol brasileiro jogado meio para frente, onde que quando a gente via aquela turma de pequenos jogadores na estatura mais grande dentro do futebol, jogando lá na frente, a gente que jogava atrás, tinha o privilégio de jogar atrás, a gente ficava admirando um caso do Cruzeiro, um Dirceu Lopes, um Natal, um Evaldo, um Tostão numa jogada daqui e dali. E era interessante que o William, que era um dos zagueiros da época do Cruzeiro, quando via aquilo acontecendo e vendo, sempre, às vezes, tomando 2 gols, mas fazendo 4, 5, ele sempre ia lá abraçar aquele jogador que fez o gol naquela hora e virava assim, bem na hora da comemoração. Puxa vida, né? Ainda bem que eu tô lá desses baixinhos. Que saudade de ver isso acontecer no futebol brasileiro. Que beleza. E a gente sente agora acontecer no futebol alemão, principalmente. Maravilha. A gente fica aqui conversando o dia todo, porque você tem história para contar, você é um líder e a gente gosta muito. E num futuro breve a gente vai te ligar para beber mais dessa fonte aí, tá certo, meu querido Piazza? Um abraço. Muito obrigado, Hélio, pela oportunidade. Um abraço a vocês, viu? E estou sempre às ordens. Maravilha, a gente sabe disso. Muito obrigado, nosso querido Wilson Piazza, que falou conosco aqui na Bradesco Esportes FM. Esse é o Wilson Piazza, ele que é uma das figuras históricas da equipe do Cruzeiro. Bradesco Esportes. E vamos ao nosso Papo de Craque. Temos a palavra agora de Acácio, ele que volta para contar mais uma grande história na companhia de Fábio Azevedo, sempre com uma história inusitada, algo que aconteceu no mundo do futebol, você fica sabendo agora na Bradesco Esportes FM. Bradesco Esportes FM, Papo de Craque, com Fábio Azevedo. E nesse nosso Papo de Craque, a gente recebe novamente o nosso comentarista e ex-goleiro Acácio. Da última vez que nos encontramos, Acácio, falamos de 1982, da vitória do título em cima do Flamengo. E agora estamos entre as finais do campeonato estadual. Não só de vitórias, vamos relatar aqui também. Tem as derrotas que servem de lições. 1990, você era o goleiro do Vasco,
naquela final em que o Vasco adiou o campeonato estadual, teve jogador convocado, conseguiu adiar um pouco mais aquela partida final, até que aconteceu. Teve volta olímpica com Caravela. Queria que você relembrasse aquele campeonato. O que você ainda lembra daqueles momentos, Acácio? Exatamente, Fábio. Obrigado, Fábio. O campeonato foi bem tumultuado, na verdade, desde o início, que aí jogos transferidos, o Vasco... Aí teve WO, o Flamengo... teve toda uma história e tinha ano de Copa do Mundo e o Vasco disputando uma Libertadores e em alguns jogos... o doutor Eurico, juntamente com a comissão técnica, decidiu colocar jogadores de reserva para que a gente pudesse jogar a Libertadores, e o Vasco foi ali a trancos e barrancos, acabou chegando na final do campeonato. E combinou com essa história aí do Botafogo realmente ganhando o título, que eu concordo que o verdadeiro campeão foi o Botafogo, que tinha um regulamento e uma história que o Vasco poderia... Eu me lembro bem que o Vasco poderia perder no tempo normal e depois tinha que ter prorrogação. E aí o Botafogo não aceitou participar da prorrogação, não é? Aí o Botafogo pegou uma taça lá, fez a volta olímpica, e o Vasco, por outro lado, com uma caravela, que estava na geral do antigo Maracanã. Na geral do antigo Maracanã, que era espetacular jogar com o Maracanã com esta geral, era diferente, aqueles personagens que se colocavam, aquelas figuras maravilhosas. Tem invasão de campo, né? Tem a história do Ladrilheiro no jogo com o Flamengo, né? Esse era um aspecto ruim. de ter a geral. Que hoje também é tão próximo, né? Quanto era, aliás, até mais muito próximo. Mais próximo. Hoje é muito mais próximo. Não tem. Quer dizer, você e é bom porque educa o torcedor. Até agora não teve torcedor entrando no estádio. Então educa o torcedor. Mas eu me lembro bem dessa decisão. Aí o Botafogo pegou uma taça, deu a volta por um lado, o Vasco pegou do torcedor uma caravela, deu uma volta. Foi constrangedor? Constrangedor, para mim, não. Não? Não, porque eu não participei. Você não participou da volta olímpica? Não. Eu fui em direção ao vestiário e fui pro vestiário. Mas Fábio. E aí, quando chegou no vestiário? Levei uma dura. O que você tá fazendo com todo aqui? Respeito, já com ter ganho 3 títulos estaduais e brasileiro. Levei uma dura. Logo você, Acácio, doutor Eurico, logo você não participar, a repercussão. Eu falei, doutor Eurico, eu não vou participar de uma situação como essa constrangedora. Claro. De ter dado uma volta olímpica, depois de ter dado 4 voltas olímpicas. Copa do Mundo, você tinha vindo de Copa do Mundo, que esse jogo foi 29 de julho, não foi? Foi depois da Copa do Mundo? Não, foi antes. Foi antes da Copa? Foi antes da Copa. Então foi antes da Copa. Antes você, da Copa. Para ser convocado para a Copa, um jogador de seleção reserva imediato do Tafarel. Claro. Joguei vários jogos pela seleção brasileira e participar disso aí, não vou participar, eu vou compactuar com isso. E acabou a justiça mostrando que o titular do Botafogo é campeão. E sinceramente, Fábio, o Botafogo teve que ser realmente campeão. Que história é essa? Eu nunca tinha visto no regulamento que você perdendo pode até ter um outro jogo. Sim. Agora, você perder, não tem empate em nada, você perder no tempo normal e ter uma prorrogação, nunca tinha visto isso, Fábio. Olha, até para poder relembrar o torcedor que está ouvindo a gente aqui, dizia o regulamento que a final seria disputada entre os campeões da Taça Guanabara, no caso o Vasco, e da Taça Rio, no caso o Fluminense. Porém, caso um terceiro time somasse mais pontos ao final dos 2 turnos, como foi o Vasco em 82, né? O Vasco não foi campeão nem de um turno nem de outro, a América e o Flamengo conquistaram, ele entraria como uma espécie de bye, né? Uma terceira equipe. E o Botafogo foi essa equipe agraciada, aguardando um confronto entre os 2 primeiros, né? O campeão da Taça Guanabara e o da Taça Rio. O Vasco derrotou o Fluminense por 1-0 e foi pegar o Botafogo. Teve uma paralisação por conta de recesso para participação de Copa do Mundo e tal, e aí uma convocação de arbitragem, aquela confusão toda que nós já falamos aqui, e aí o Botafogo venceu por 1-0, gol de Carlos Alberto Dias, nessa partida no Maracanã, assistida por 35.083 torcedores. Vasco era você, Luiz Carlos Vinck, Célio Silva, Quinones e Mazinho, Zé do Carmo, Boiadeiro, Bismarck, Tita, Sorato e William. O Roberto Dinamite entrou no segundo tempo. O Alci Portela, falecido Alci Portela, era o treinador do Vasco. Joel Martins, o treinador do Botafogo, que tinha Ricardo Cruz. Paulo Roberto, Gotardo Gonçalves, também nosso companheiro aqui, Renato Martins, Carlos Alberto Santos, Luizinho Quintanilha, Jair, depois Gustavo, Donizete, Pantera, Valdeir e Carlos Alberto Dias. E aí o Vasco tentou tribunal para cá, tribunal para lá, e ficou mais uma final, Acácio, sem conquistar um título.
né? Porque se você pegar os retrospectos de finais, Vasco e Botafogo de estaduais, 48 deu Botafogo, 68 deu Botafogo, 90 nesse título que você participou, Botafogo, 97, Botafogo também. É difícil pegar o Botafogo na final, Acácio? Eu disputei uma vez só, né? Eu joguei duas, mas aí que tá, olha só, Fábio. Eu não tenho nem o que falar em relação a esse assunto de decisão do Botafogo. O Gonçalves diz que é bom pegar o Vasco, ele gostava de pegar o Vasco, ele provoca. Só se foi da década de 90, porque eu vou sinceramente, eu tenho maior respeito pelo Botafogo, um carinho especial pelo Botafogo, que depois de atleta, né, trabalhei no Botafogo muitos anos. Tentei até, quem trouxe, todo mundo sabe quem trouxe o chefe pro Botafogo fui eu. Exatamente, então, na Série B, quando ele veio ser reserva do Max, foi convocado para Sub-20 da reserva do Fernando Henrique, tomou o lugar do Fernando Henrique, foi campeão mundial e pronto. Mas vamos lá. Na verdade, Fábio, então em relação ao Botafogo, o Botafogo realmente conquistou esse título, eu já disse, merecidamente. Mas o Botafogo foi um saco de pancada do Vasco da Gama e na década de 80. Historicamente é isso, né? Historicamente, a pedra no sapato do Vasco na década de 80 era o Fluminense. Fluminense, é verdade. Rivalidade em final era o Vasco, mas a pedra no sapato era o Fluminense. Para que eu conquistasse, por exemplo, chegasse a um bicampeonato na década de 80, eu tive que pegar 2 pênaltis em sequência contra o Botafogo, contra o Fluminense. Peguei pênalti em 87 e peguei pênalti em 88. Um do Jandir e outro do Leomir. 87 e 88. Então, o Botafogo nem chegava às finais em 80. A única final que o Botafogo chegou 89, foi 89 conquistou, e 90 contra o Vasco. Então, depois 91 é Fla-Flu final, 92 é Vasco Flamengo num jogo final em São Januário, você já não estava mais, né? Não. Carlos Germano já era o goleiro. Depois 93, 94 Vasco Fluminense e por aí vai. Então, em relação a decisões contra o Botafogo, só aconteceu essa em 90. O Botafogo decidiu em 80 esses 2 títulos, quer dizer, em sequência depois de 90. Então eu não tenho muito o que falar em relação ao Botafogo. Eu ganhei muito, mas muito do Botafogo. Foi um saco de pancada da minha época do Vasco da Gama. Para que o Botafogo conseguisse, olha só, Fábio, para que o Botafogo conseguisse ganhar uma, tirando, claro, esse jogo decisivo de 90, para que o Botafogo ganhar uma do Vasco da Gama, eu tive que bater com a cabeça na trave, numa véspera de jogo, num treinamento com o Roberto Dinamite batendo falta, bati a cabeça na trave, aí o Botafogo conseguiu ganhar, e por incrível de 4-0 do Vasco da Gama, e eu não joguei. É verdade. Acácio, olha aqui, amanhã tem o primeiro jogo final, Vasco e Botafogo no Maracanã. Vou te pedir um palpite para esse jogo, um placar, sei que é chato pedir isso, mas faz parte do cargo. Eu não fico em cima do muro, Boa! Fábio. Eu não fico em cima do muro, e sinceramente, o momento do Vasco é melhor, Fábio. Sinceramente, olha só, o Vasco vem num crescente nessa competição, tá? O Vasco empatou um jogo contra o Flamengo, o Vasco ganhou do Flamengo de 1-0, o Vasco não tomou nenhum gol nos 2 jogos das semifinais do campeonato. O Botafogo vem de uma derrota de 2-1 para o Fluminense, depois vem de uma vitória do Fluminense de 2-1, passa nas penalidades. Então, se você vê, o Vasco tem momento de classificação. Se você olhar a defesa do Vasco, a solidez da defesa do Vasco, dessa dupla de zagueiro de Rodrigo e Luan, eu considero que o Vasco tem um ataque melhor do que o Botafogo. Mas o torcedor vai estar dizendo assim, peraí, Cássio, o Botafogo é campeão da Taça Guanabara? Não, mas eu estou dizendo... Na hora H. O meio-campo do Vasco e do Botafogo se equivalem, sinceramente se equivalem. Então, com todas essas questões que estou dizendo, que eu mostrei aqui, o Vasco, na minha opinião, olha... Jogo decisivo e clássico, as pessoas dizem que não há favorito. Eu discordo. Eu também estou contigo. Sempre tem um favorito. Nesse momento, eu acho que o Vasco ganha os 2 jogos. Ganha os 2 jogos? Ganha os 2 jogos. E arrisca um placar para amanhã? Arrisco. 2-1 Vasco da Gama amanhã. Então tá certo. Voltamos semana que vem nesse Papo de Craque? Voltamos semana que vem. A gente relembrar grandes histórias. Me cobre. Se perdeu, se der esse placar, eu vou te cobrar no da Mega Sena, um negócio mais violento. Eu não sou mãe de nada, mas é o que eu acho. O Vasco chega nessa finagem muito mais fortalecido que o Botafogo. Então tá fechado, Cássio. Um bom jogo pra você. Sei que estará amanhã no Rio de Janeiro, em 91.1 com Edilson Silva, com o Gonçalves e todo o nosso timaço do Maracanã. Uma ótima transmissão pra você também. Obrigado, Fábio. Um grande abraço a todos, Fábio. Valeu, esse é o Acácio aqui no nosso Papo de Craque que volta semana que vem. Bradesco Esportes FM. Papo de Craque com Fábio Azevedo.
Valeu, Fábio. Grande abraço para você também, com muitas informações, sempre participativo aqui na madrugada da Bradesco Esportes FM. Queria mandar aquele grande abraço a você, que com certeza tá ouvindo esse Papo de Craque. Também é o Acácio, goleirão da Rádio do Seu Esporte. Bradesco Esportes. É isso aí, galera. Chegamos ao fim de mais um programa aqui na Rádio do Seu Esporte. Muito obrigado pela sua audiência nos 91.1 do Rio de Janeiro e 94.1 em São Paulo. Agradeço a participação aí, a audiência, e também agradeço a Bernardo Ramos em São Paulo e a Fábio Azevedo no Rio de Janeiro. A nossa chefia, a mesa de áudio, foi de Rogério Gonçalves e Chiquinho Alves, e a produção de Gabriel Fortes, o Cabeça. Valeu, galera! Fui! Café Esporte Bola.